Capítulo 391, Arosia, Missão de Cadeia Grau A, 2. O mercado de escravos estava sendo reconstruído. Anxial mostrou sua identidade para a equipe de construção e entrou no corredor subterrâneo com sucesso. Ele veio até a cela em que Arosia havia estado, olhou em volta, bateu aqui e ali e não encontrou nada de incomum. O dragão flutuante vasculhou a cela muito antes dele e também não encontraram nada. Arosia ficou do lado de fora da porta e observou. De repente, ela perguntou: por que você quer me levar embora? Anxial parou por um momento. Ele definitivamente não poderia dizer que era um requisito da missão, então disse: estou muito curioso sobre você. Curioso? Arosia murmurou. O que é aquilo? A curiosidade é o desejo de conhecimento. Por exemplo, quando uma pessoa normal perde a memória, ela quer saber quem ela era antes. Este é um tipo de desejo. Desejo. Eu não pareço ter esse tipo de coisa. Isso é especial, geralmente. Aqueles sem desejo são inteligência artificial, e não precisar consumir ou excretar é uma característica das formas de vida de energia. Anxial avaliou Arosia e disse: mas você não é nenhum deles. Você simplesmente não tem as necessidades físicas básicas, pode não ter nenhum desejo. Você não tem nada que queira. Arosia pensou com cuidado e disse: acho que não. Tem certeza, já que você me fez uma pergunta? Essa é a curiosidade de querer saber o que é desejo, disse Anxial. O desejo é o sinal da vida, um sentimento que faz as pessoas perceberem a sua existência. Também pode ser dito que é o motivo de cada ação que uma forma de vida realiza. Portanto, uma forma de vida como você parece muito única. Arosia inclinou a cabeça, ponderou e disse: o motivo de você me ensinar como usar a energia dentro do meu corpo também é seu próprio desejo. Eu quero que você seja mais forte e se torne uma ajuda para mim. Anxial disse honestamente. Ele havia descoberto algumas maneiras de se comunicar com Arosia. Não havia necessidade de fingir. Ele apenas tinha que ser franco e expressar seu motivo. Como sempre, Arosia ainda mantinha uma atitude despreocupada. Eu não vou morrer, então qual é o ponto de me tornar mais forte? Forte ou fraco? É tudo sem sentido. Ou devo dizer, a própria existência não tem sentido. Anxial pensou sobre isso e disse: mas se você morrer, sua memória será reiniciada. Você vai esquecer essa memória de curto prazo. Ou você depois de reviver pode não ser quem você é agora. Depois de reviver, você começará do início de novo, pensando as mesmas coisas que vinha pensando, perdendo o mesmo tempo que já havia perdido, apenas para terminar no mesmo lugar que está agora. Tornar-se mais forte o ajudará a evitar reviver, prevenindo-se de ser morto por outras pessoas ou desastres. Anxial fez uma pausa e disse: e sobre o significado? Você não precisa de comida e excreção para manter sua vida, então não pode sentir a existência. Se sua mente estiver vazia, um dia ou mesmo um ano parecerá um instante. Portanto, por que não encontrar algo para fazer e dar sentido à sua vida? Entendo. Arosia resmungou um pouco, acenou com a cabeça e disse: obrigada, conversar com você é muito agradável. Ninguém nunca disse isso para mim. Nos últimos 3 anos, os outros tiveram apenas 2 impressões dela, uma maravilha do espaço ou uma escrava que não fugiu. Nunca houve alguém que se comunicasse com ela como se ela fosse uma pessoa normal. Não mencione isso, é só conversa fiada. Não havia nenhuma pista na cela da prisão. Anxial só conseguiu parar e conversar casualmente com Arosia, esperando o tempo limite para chegar e ver o que realmente aconteceria. Segundos e minutos se passaram. Quando o último minuto terminou, a mudança aconteceu. Arosia ainda estava do lado de fora da porta. Ela não voltou para a cela. Ela deu alguns passos para trás. Então olhou para seu corpo. Nada incomum aconteceu. Então ela recuou mais e mais. Sublinhado, visitante de longe, concluído. Você recebeu 1.800.000 de experiência. Sublinhado. Anxial ficou tão surpreso que suas sobrancelhas quase se ergueram incontrolavelmente. Ele quase não fez nada, mas uma maravilha do espaço que nem mesmo o dragão flutuante conseguiu resolver se foi. Definitivamente havia mais nisso. Anxial lembrou que esta missão teve uma recompensa desconhecida. Ele olhou para a interface e percebeu que essa recompensa acabou sendo uma nova missão. Sublinhado. Você ativou a missão de corrente oculta de grau A. Reinicializar. Introdução à missão. Arosia é uma forma de vida única. Um enorme segredo está dentro dela. Traga ao seu lado e, um dia, esse segredo vai te encontrar. Lembrete, esta é uma missão em cadeia. A próxima missão só será desbloqueada quando a anterior for concluída. Primeira rodada. Ensine Arosia. Ajude a despertar seu poder. Controlar a energia dentro de seu corpo e alcançar o grau B. Recompensa: 5.200.000 de experiência, 1x recompensa aleatória, mais 5 RIs de favorabilidade. Condição de falha. Arosia morta. Sublinhado. Cadeia tipo de missão grau uma missão oculta. Anxial ficou chocado. Isso geralmente era algo que só acontecia em grandes eventos do enredo principal. Ele não tinha informações sobre esse enredo em sua vida anterior, o que significava que ninguém o havia acionado. Este foi um evento desconhecido. Ele tinha mais certeza de que Arosia não era comum. O nome da missão era reinicializar, o que isso significava. Além disso, quem era essa pessoa chamada Risda? Aparentemente, posso sair. Arosia estava confusa. O que você fez comigo? Eu não tenho ideia. Anxial disse: de qualquer forma, isso é uma coisa boa. 2 dias depois, os superiores dos 3 grandes grupos de mercenários chegaram atrasados. A Floating Dragon Genie teve uma reunião com eles. Depois de aceitar suas desculpas,
Ela finalmente libertou Goa, Porter e as equipes de Serleni, que estavam presas por muitos dias. Logo depois que essas pessoas saíram, eles cercaram Anxiao e expressaram sua gratidão e elogios. Os superiores dos 3 exércitos entraram em contato com Anxiao com atitudes muito amigáveis. Cada mercenário podia sentir como seus superiores levavam Anxiao a sério. Anxiao havia mostrado suas habilidades nessa missão, e agora que ele tinha o apoio do dragão flutuante, mesmo os 3 grandes exércitos não poderiam pegá-lo levianamente. Depois de serem livres, eles imediatamente se prepararam para deixar o Floating Dragon e voltar para completar a missão, devolvendo os pratas ao tão esperado empregador. A razão pela qual Anxiao esperou até agora foi para viajar com eles. No dia da partida, Genie, Wilsander e Ayer vieram para mandá-lo embora. Toda a doca estava atordoada. Pessoas de todos os lugares mediram Anxiao em choque enquanto ele conversava com os 3. A posição do Black Star Mercenary Gropla era definitivamente alta, dado o fato de que 3 deles o estavam expulsando. As pessoas que sabiam o que havia acontecido ficaram ainda mais surpresas. Fazia apenas meio mês desde que Anxiao se juntou ao Floating Dragon, e ele tinha conseguido subir tão alto em tão pouco tempo. Os 3 tinham vindo para mandá-lo embora, o que significava que eles deram a ele um monte de cara. Até mesmo os superiores dos 3 exércitos só puderam ver Genie. Sua Excelência o Imperador Dragão permitiu que você fosse uma equipe de campo. Você agora é um comandante de campo. Seu poder é o poder militar externo do Floating Dragon, então esperamos que você possa ficar mais forte rapidamente. Genie disse em um tom muito formal. Ela pegou um comunicador feito especialmente para ela e passou para Anxiao. Este comunicador pode ser usado para contatar Ames diretamente. No entanto, como um lembrete, se não houver necessidade absoluta, é melhor não incomodá-la. Consegue entrar em contato com o Ames diretamente. Essa pequena coisa é igual a um lançador nuclear. Anxiao guardou-o com cuidado. Ayer rastejou e disse com pesar. Você é um bom mecânico. Depois que você for embora, minha carga de trabalho aumentará novamente. Este presente é para você. Olhando para baixo, o pedipalpo de Ayer passou uma caixa de liga leve. Os olhos de Anxiao brilharam quando ele se abriu para olhar para ela. Dentro havia um mini reator nuclear portátil. Reatores nucleares estáveis? Eram algo que só poderia ser construído com conhecimentos avançados de energia. Conhecimento de energia era mais difícil de obter do que tecnologia de compressão, então ele não poderia construí-lo atualmente. Agora que tinha o reator, ele poderia adicionar materiais e usá-los para gerar energia e, em seguida, usá-los no núcleo de energia de um traje mecânico. A produção do traje mecânico alcançaria novos patamares. Obrigado. Anxiao acenou com a cabeça com alegria em seu rosto. Depois que Ayer foi embora, Wilsander se aproximou e disse, Ayer é um pouco feio. Achei que ele era difícil de olhar no início, mas me acostumei com isso depois de algum tempo. Sua personalidade é muito boa. Anxiao olhou para ele e disse, Ames provavelmente se sente assim por você. A expressão de Wilsander desmoronou imediatamente. Não mude de assunto. Você trouxe um presente? Não. Tchau. Anxiao se virou e entrou no navio. Qual é? Porque a diferença de tratamento é tão grande. Wilsander disse ressentido no banco dos réus. O navio decolou. A ilha do dragão flutuante gradualmente se tornou menor aos seus olhos. Ele saiu com mais 4 pessoas do que entrou, 3 irmãos Volga dormindo ao lado e Arosia, que estava olhando pela vigia. Havia prós e contras em se juntar à facção do Imperador Dragão. No momento, os prós superam os contras. Ele não apenas recebeu novos projetos e materiais, mas seu talento também evoluiu. A coisa mais preciosa que ele recebeu durante esta missão deve ser a conta da mensagem secreta. Quanto maior o risco que isso traz, maior o valor que traria. Ponto. Como a ilha do dragão flutuante já havia derivado para Galáxia Faun, menos de um dia depois de partirem, eles já haviam retornado ao planeta desolado em que o empregador estava esperando por eles. Assim que pousaram, os prateados mal podiam esperar para voltar, cheios de alegria por escapar da morte. Depois que o empregador se acalmou, ela pagou a recompensa conforme prometido. Finalmente, tem os 2 últimos conhecimentos de tecnologia de compressão. Anxiao deu um suspiro de alívio. Por causa desses 2 conhecimentos, ele havia assumido uma missão desconhecida e tinha sido exaustiva. Mas, finalmente, era hora de colher as recompensas. Capítulo 392, a chegada repentina de uma frota. O que Ski Ring, Blades e Purple Gold queriam era dinheiro, enquanto a recompensa que Anxiao solicitou eram os 2 conhecimentos avançados da tecnologia de compressão. Depois que o empregador transferiu o dinheiro para os 3 exércitos, ele abordou pessoalmente Anxiao e agradeceu-lhe sinceramente. O empregador inicialmente prestou mais atenção aos 3 grandes exércitos mais famosos. A maior razão pela qual ele contratou o Black Star foi porque os outros grupos de mercenários mudaram de ideia e nenhum deles ousou ir para a ilha do dragão flutuante. Ele não esperava que esse pequeno grupo de mercenários fosse a chave para o sucesso da missão. Meus amigos não teriam voltado em segurança se não fosse por você. Enquanto ele falava, ele e todos os prateados resgatados colocaram seu senso de superioridade como royalties e saudaram Anxiao com a maneira mais sincera de expressar gratidão na cultura prateada. Goa e os outros também receberam o mesmo tratamento. Eles ficaram um pouco envergonhados, sabendo que haviam estado presos o tempo todo e que foi Anxiao quem virou o jogo e completou a missão.
Infelizmente, 2 de seus amigos morreram, disse Anxiao. Suspiro. Eles têm azar. Mas você não é o culpado. O Shattered Ring é muito perigoso, então iremos embora daqui a pouco. Espero contratar vocês como guardas e nos proteger no caminho para casa. Os 3 exércitos gentilmente rejeitaram a oferta. Eles não estavam dispostos a viajar tão longe. O Mar dos Espíritos Estelares e o Anel Estelar Quebrado estavam a 2 campos estelares de distância, então demoraria muito para viajar até lá e retornar, mesmo com o portão estelar que poderia transportá-los através dos campos estelares. E você? O empregador olhou para Anxiao. Anxiao balançou a cabeça e disse, desculpe, é muito longe. Não está dentro do meu escopo de negócios. Embora os recursos do Mar dos Espíritos Estelares fossem mais ricos do que o Shattered Ring, seria uma perda de tempo se eles viajassem para lá. Era tudo fazer missões e ganhar dinheiro de qualquer maneira, então ele preferiu não viajar para isso. O Shattered Ring era rural e perigoso, mas tinha muitas oportunidades. É uma pena. Se houver uma chance no futuro, espero convidá-lo a viajar para nossa casa para uma viagem. O patrão balançou a cabeça e deu-lhe a recompensa. A notificação de missão concluída apareceu na interface. Ele recebeu mais de 4 milhões de experiência de uma vez, além dos 5.000 enas, incluindo a quantia que obteve por meio de chantagem, obteve mais de 40.000 enas. As recompensas dos outros jogadores não eram tão valiosas quanto as de seu capitão, mas eram muito boas, então todos sorriam de satisfação. O comunicador vibrou ao receber os 2 conhecimentos. Esta foi uma recompensa especial que apenas Anxiao recebeu. Ele verificou e certificou-se de que estavam corretos, então imediatamente decidiu aprendê-los. Sublinhado. Aprendendo. Aprendido com sucesso. Você aprendeu. Tecnologia de compressão de material de alta densidade. Aprendendo. Aprendido com sucesso. Você aprendeu. Tecnologia espacial básica. Você adquiriu habilidade. Tecnologia de supercompressão. Você adquiriu habilidade. Construção de maquinaria básica. Você adquiriu habilidade. Estrutura de redução de peso. Sublinhado. Como sempre, ele sentiu a conhecida dor de cabeça, que só passou depois de algum tempo. Sem hesitar, ele gastou 20 pontos de potencial e elevou esses 2 conhecimentos ao nível máximo. Os mecânicos usavam diferentes combinações de conhecimento dependendo do estilo que estavam usando, mas esses conhecimentos eram um aprendizado obrigatório para todos os mecânicos, e seu nível tinha que ser maximizado. Os conhecimentos da tecnologia de compressão tinham uma conexão oculta. Somente possuindo todos eles aprenderia a habilidade da tecnologia de compressão, e este foi o sinal do surgimento da mecânica na versão 3.0. Tecnologia de supercompressão, dobrou as máquinas. Conforme a habilidade se tornava mais forte, ela podia dobrar maquinarias maiores no tamanho de um dedo, e seu efeito era aprimorado por afinidade de maquinário, nível e inteligência. Atualmente, o limite de Anxiao era dobrar máquinas de tamanho médio, que era a maioria das máquinas que ele poderia construir no momento, como armas de fogo, rangers, amphitheater e outros. À medida que o tamanho de suas máquinas diminuía após a compressão, sua densidade aumenta. A massa de um objeto nunca mudou, então seu peso permaneceu o mesmo. No entanto, estrutura de redução de peso resolveria esse problema. Ele usou várias tecnologias para atingir uma força repulsiva interna, criando um campo flutuante independente, mantendo um peso muito baixo em vários ambientes gravitacionais. Era adequado para muitos materiais. Esta era uma tecnologia básica para obter compressões em grande escala. Para atingir a compressão, estruturas dobráveis precisaram ser adicionadas às máquinas, aumentando sua complexidade em várias vezes. Por conveniência, muitas máquinas seriam divididas durante a compressão e, em seguida, reconectadas à sua forma original quando foram expandidas, usando construção de maquinaria básica. Esta era uma habilidade ativa que exigia energia para ser usada, permitindo a montagem de armas em velocidade extremamente alta durante o combate. Enquanto houvesse peças, a mecânica nunca ficaria sem munição. Ao matar outros jogadores em sua vida anterior, as partes utilizáveis de armas e robôs da mecânica que foram quebrados segundos atrás seriam imediatamente reconstruídas em outras armas, aumentando amplamente a capacidade de combate contínuo e o aborrecimento da classe mecânica. Se não fosse por essa habilidade que agia como um mecanismo de reciclagem, o custo de usar o estilo do exército mecânico teria sido muito mais alto. Do ponto de vista de Anxiao, sua classe de mecânico só poderia ser contada como moldada agora que ele havia obtido essas 3 habilidades. Com a tecnologia de supercompressão e a construção de maquinaria básica, meu estilo de combate receberá atualizações revolucionárias. Todo o meu equipamento precisa ser modificado para uma forma compactada. O número de armas que posso equipar aumentará dezenas de vezes. Não vou precisar mais lutar de frente usando meu traje mecânico. Finalmente, posso intimidar os outros com minha tática mar de máquinas. Finalmente, os dias amargos chegaram ao fim. Desta vez, os superiores de Blades e Purple Gold se aproximaram. Blackstar, queremos assinar uma parceria com você, convidando-o a ser nosso aliado. Esses 2 superiores eram os responsáveis por esta área. Enviar um convite pessoalmente mostrou sua sinceridade. A estrutura de grandes exércitos era semelhante. Com Skirringarmi como exemplo, o comandante do exército era o líder e o único que tinha o nível dos 5 anéis. Seguido por 2 vice-comandantes do exército de grau, havia 2 tipos de 4 membros do anel.
Um era de nível B mais pessoal de combate de alta classe e outro era gerentes de alta classe, encarregado de uma área de negócios. O superior dos Ki-Ring era um deles, responsável por inúmeras galáxias. Indo mais longe na mesa corporativa, encontraria 3 oficiais de anéis como Goa, que geralmente traziam uma grande equipe junto, mas também podia escolher trabalhar sozinho. Eles também tinham autoridade para montar uma equipe temporariamente. Anxiao havia se tornado um aliado dos Ki-Ring antes, e agora, Blades e Purpligol também viram o potencial do Black Star. Então eles tomaram a iniciativa de convidá-lo. Grandes exércitos como esse só iniciariam uma parceria quando valorizassem muito alguém. Mais um grande parceiro do exército significava mais oportunidades para missões. Anxiao concordou e assinou o contrato. Os mercenários Blades e Purpligol imediatamente olharam para ele de uma forma mais amigável. Um parceiro era tão bom quanto um deles. Ki-Ring, Blades e Purpligol eram os exércitos mais renomados em seu Star Cluster. Tornar-se seu parceiro era uma oportunidade muito rara. Muitos grupos de mercenários normais nem mesmo teriam a chance de solicitar uma parceria com apenas um deles, mas Anxiao era parceiro de todos os 3. Depois que as recompensas foram distribuídas, os Silvers embarcaram na espaçonave e decolaram lentamente. Os mercenários também estavam se preparando para partir. Goa encontrou Anxiao e perguntou: aonde você está planejando ir? Anxiao ponderou e disse: Colton Star Cluster Star Zone One, Godora Colonize Planet, Palácio Dourado. Os jogadores ficaram surpresos ao ouvir. Black Panton, não vamos voltar para o Juberliole? Um jogador perguntou. Ainda não. Temos outras coisas a fazer. Além disso, me chame de Estrela Negra. Muitos jogadores estavam acostumados a chamá-lo pelo apelido anterior e acharam difícil se ajustar. Anxiao fez um esforço para se certificar de que o chamavam pelo nome correto. Como já estavam no espaço, seu apelido, é claro, teria que acompanhar os tempos. Por que você está indo para o Golden Palace? Erlos perguntou curiosamente. Para encontrar alguém. Anxiao não explicou isso claramente. Os outros não pediram muito, eles apenas tinham que seguir seu capitão. Ele não planejava retornar a Juberliube por enquanto. A conta da mensagem secreta era uma batata quente e ele queria identificá-la primeiro. Felizmente, aconteceu que ele sabia que um Godoran mage de alto nível estava isolado no Golden Palace, que era bom em analisar padrões mágicos e cobrava uma taxa para identificar itens mágicos desconhecidos para os clientes. Essa pessoa era como um item funcional que identifica o NPC aos olhos dos jogadores. Vamos mandá-lo lá, então, disse Goa. Se fosse outra pessoa, Ki-Ring os teria enviado para um planeta público no máximo e não os teria enviado direto para o destino como Anxiao. Anxiao embarcou na nave espacial dos Ki-Ring. Ele sentiu a nave vibrar e decolar lentamente. O chão encolheu em seus olhos. Ele se moveu para a proa da espaçonave e olhou pela janela. As 2 espaçonaves Blades e Purpligol estavam decolando ao mesmo tempo ao lado deles. Muito em breve, eles subiram milhares de metros acima e estavam prestes a deixar a atmosfera deste planeta, entrando no espaço escuro. Os pratas haviam decolado antes deles, então eles já estavam no espaço e muito distantes. Eles mal podiam ser vistos. Neste momento, um feixe de laser enorme e grosso de repente penetrou na nave Silver. No momento seguinte, a nave Silver se transformou em um fogo de artifício no espaço. Todos viram a explosão, mas nenhum som os alcançou através do vácuo. Os prateados que estavam apenas os convidando para sua casa não muito tempo atrás agora estavam todos transformados em cinzas, morrendo silenciosamente. Não havia som no espaço sideral, a morte parecia uma questão pequena. Estava mortalmente silencioso lá fora, mas alto dentro da espaçonave. O que está acontecendo? Quem atacou os pratas? Os mercenários dos Ki-Ring ficaram atordoados. Desta vez, surgiram ondulações espaciais. Uma grande e negra nave-mãe Darkstar desativou seu modo furtivo, muitos pequenos couraçados se separaram da nave-mãe e se aproximaram rapidamente como gafanhotos negros. Seus alvos eram as 3 espaçonaves mercenárias. Todas as pessoas que podem ter visto a conta da mensagem secreta foram capturadas, e Darkstar ainda não tinha encontrado a conta. Os mercenários eram o último alvo, a possibilidade de estar com eles era a maior. No entanto, Darkstar não sabia em que mãos estava, então eles decidiram mirar em todos os mercenários. Após o fracasso de Ember, Darkstar ordenou que a frota de Sarota viesse ao planeta onde o empregador Silver estava e capturasse todos os mercenários implacavelmente. Dentro da conta da mensagem secreta estava algo que Darkstar tinha gasto 100 milhões de enas para comprar, um item-chave para eles lidar com os planos de Godora. Não havia como eles desistirem. Estrela escura. Todos ficaram chocados quando reconheceram a renomada nave-mãe Darkstar. Nunca estivemos envolvidos com Darkstar. Porque eles estão nos atacando. Além disso, eles estão enviando uma frota inteira para apenas 3 espaçonaves. Que tipo de vingança é essa? Pare de ficar tonto. Volte. Anxiao gritou, lembrando o piloto perplexo. A espaçonave fez uma curva fechada e mergulhou em direção ao solo, seguida pelas outras 2 espaçonaves. A curva fechada fez a nave tremer, e muitas pessoas não conseguiram manter o equilíbrio e quase caíram. Uma frota Darkstar inteira cercava este planeta. A diferença no número de naves espaciais e poder de combate era muito grande, então os mercenários não tiveram chance de romper o cerco. Uma vez que eles entrassem no espaço, sem quaisquer obstruções, eles seriam destruídos por um foco de fogo em nenhum momento. Eles não conseguiram escapar do cerco, pois seriam parados antes de entrar no estado de salto, o que significava que não tinham para onde correr.
A única saída era pedir reforços e ganhar tempo dentro da atmosfera. A chance de sobrevivência era baixa, mas era melhor do que a morte certa. Anxial estava carrancudo. A persistência e determinação de Darkstar estavam além de suas expectativas. Eles não desistiriam da menor possibilidade, o que provava o que ele pensava antes. Quanto mais valor a conta da mensagem secreta, maior o risco. Que coincidência. A conta da mensagem secreta está realmente em minhas mãos. Eles nem mesmo sabem disso. Não foi nem mesmo uma batalha, era como um caçador perseguindo uma presa. As pequenas espaçonaves dos mercenários não eram páreo para a frota Darkstar. A única boa notícia era que Darkstar não atirou imediatamente. Parecia que eles queriam capturá-los vivos. Isso fez com que os mercenários se sentissem um pouco mais à vontade, com pelo menos uma chance de negociar. Esta é a situação mais perigosa que já conheci. Anxial sentiu que seu coração batia muito rápido. Ele não só não estava em pânico, mas também estava animado. A chance de sair ileso é inferior a 10%. Agora, isso é interessante. Ele lambeu os lábios e a excitação brilhou em seus olhos. Aqueles que enfrentaram a morte iminente ficaram com medo da morte ou sem medo. Ela passou a ser o último. Depois de experimentar inúmeros perigos e até morrer uma vez, ele havia superado o medo há muito tempo. Capítulo 393, O Poder do Experiente. Durante o processo de mergulho da nave espacial, o piloto enviou um sinal de socorro ao canal da área, e ondas invisíveis se espalharam no espaço. O canal da área era como o canal público para os jogadores, todas as espaçonaves que passavam pela área podiam recebê-lo. Esta é a Galáxia Faun, o território da civilização da Pedra Sagrada e da civilização do Corvo Negro. O atrito ocorre muitas vezes devido aos limites do território. Essas duas grandes civilizações sempre têm pessoas estacionadas nas proximidades e instalaram receptores de sinais muito fortes, que são sensíveis a todos os tipos de ondas. A radiação do Faun Galaxia está sempre operando em alta potência, o que significa que essa área é como um ponto brilhante em ambos os detectores. Se Darkstar ativasse um disruptor de sinal, haveria uma área óbvia com sombra do nada. E a civilização da Pedra Sagrada e a civilização do Corvo Negro pensariam que são as forças uma da outra. Eles definitivamente enviariam pessoas, explicou Goa. Portanto, estou 50% certo de que Darkstar não está interrompendo o sinal. Zumbido. Pedidos de comunicação de Porter e Serlenia apareceram na tela, discutindo suas estratégias ansiosamente. Eles haviam enviado um sinal de socorro também, mas Serlenia estava muito pessimista. Mesmo que alguém receba o nosso sinal, o problema é, quem se atreve a vir? Afinal, Darkstar é quem está nos atacando. Polystone e Black Raven podem vir apenas para assistir e se proteger contra Darkstar caso eles tenham outros motivos, ou eles podem não estar dispostos a desperdiçar seu poder militar para nos ajudar. Um grupo de mercenários irrelevantes. Ao contrário de Godora, que tem tanto ódio por Darkstar, Polystone e Black Raven podem não querer mexer com Darkstar. Os três olharam para seus superiores, e os superiores assentiram com firmeza. Já contatamos o comandante, ele virá para nos salvar. Ele está enviando ordens de despacho de emergência para as equipes próximas. Tememos Darkstar, mas definitivamente não vamos deixá-los fazer o que quiserem e certamente não vamos desistir de nosso próprio povo. O comandante está montando uma frota e enviando mensagens a todos os parceiros. Temos que nos proteger, ganhar tempo. Definitivamente haverá alguém aqui para nos salvar. Todos os mercenários ficaram instantaneamente motivados, e um senso de honra cresceu em seus corações enquanto firmeza e esperança apareciam em seus rostos. Grandes exércitos são realmente diferentes. Eles são muito unidos. Anxial estava com inveja. Definitivamente, havia algumas coisas que grandes exércitos fizeram logo após serem criados por tantos anos. Embora fossem todos mercenários que valorizavam recompensas, é visto que conseguiam unir forças fortes de todos os lugares. Mostraram que sabiam construir um sentimento de pertencimento. Embora muitos membros soubessem disso, eles não podiam negar que gostaram. Afinal, estar em uma organização que não desistia de seus membros era o que os unia neste universo frio. Darkstar era conhecido por ser temível, mas Skirring, Blades e Purplegal não eram organizações com as quais eles poderiam mexer facilmente. Além de suas próprias forças, eles também tinham uma rede muito complicada na indústria mercenária. Eles tinham muitos parceiros e todos eram indivíduos ou organizações muito fortes. Não foram apenas 3 grandes exércitos que o Darkstar mexeu, foi metade de toda a indústria mercenária nos 3 aglomerados estelares mais próximos. Em outras palavras, Darkstar estava acostumado a ser desenfreado, mas desta vez, eles esfaquearam um ninho de vespas. No entanto, uma fonte de água distante não poderia apagar um incêndio nas proximidades imediatamente. Anxial pegou o comunicador unidirecional que Geni lhe dera. Ele acalmou sua mente e enviou o pedido. Os mercenários pediram reforços e ele também pediu ajuda ao seu chefe barato. Ele não estava colocando todas as suas esperanças nos 3 exércitos. Não esperava usá-lo tão cedo. Jing. Ames apareceu na tela. Anxial viu o ambiente em que Ames se encontrava. Um palácio repleto de uma sensação de magia, construído com obsidiana, cristal branco, mitril, ouro fino, jade e pedras preciosas, como uma joia ampliada milhares de vezes. Padrões mágicos misteriosos pairavam no ar, coloridos e brilhantes. Muitos dragões mágicos translúcidos nadaram alegremente no ar. Ames estava sentado em frente a uma pequena mesa flutuante, e sobre ela estavam todos os tipos de alimentos raros e únicos. Sentado em frente a ela estava uma criança em uma capa mágica vermelha e branca. Ele parecia ter cerca de 6 a 7 anos,
com orelhas pontudas, pele branca e macia e um rosto redondo bonito. A capa dele era como um cobertor, não cabia em tudo. A capa era longa, mas o garoto era baixo, então estava quase o enterrando. A boca de Anxiao se contraiu. Este garotinho era outro ser além do grau do Shattered Star Ring, um mago cuja raça era uma espécie de vida longa que parecia com humanos por fora, mas sua idade real era centenas ou talvez até 1000 anos. Além disso, ele era um oponente de luta de Ames. Mais precisamente, Ames estava lá como convidado. Os 4 seres além do grau no Shattered Star Ring se conheciam. Lutar era apenas para matar o tempo, e quando eles estivessem cansados de lutar, eles se sentariam para descansar e fazer uma refeição juntos de uma maneira muito pacífica. Anxiao tinha pena daquele pequeno planeta. A sobrancelha de Ames se ergueu um pouco. É você, meu novo subordinado. Você esqueceu meu nome? Ames bateu no comunicador como se estivesse procurando por algo. Um segundo depois, ela disse com um tom muito natural. Blackstar, qual é a razão de você entrar em contato comigo? Você descobriu o paradeiro do meu professor? Ela enfatizou o nome de Anxiao como se estivesse tentando dizer que não esqueceu. Anxiao balançou a cabeça e disse, a aeronave em que estou no momento foi atacada pelo Darkstar. A situação é terrível. Por isso estou aqui para pedir ajuda. Por que Darkstar te atacou? Ames perguntou curiosamente. Anxiao tossiu. Alguns dias atrás, Darkstar causou problemas em Floating Dragon enquanto você não estava lá. Parece que eles estavam tramando algo. Coincidentemente, atrapalhei o plano deles. Este ataque deve ser um ato de vingança. Ames inclinou a cabeça. Ela se lembrou do relatório de Genie. Agora que Darkstar foi mencionado, ela parecia ter algum tipo de rixa com Darkstar, e ela até planejava encontrar problemas com eles antes. Tudo bem, espere aí, eu irei quando estiver livre, Ames disse com um tom casual, então desligou a comunicação. Anxiao estava sem palavras. A atitude de Ames era despreocupada, então ele não tinha como forçá-la a vir imediatamente. Ele não era forte o suficiente, então ele só poderia buscar a ajuda de alguém mais forte. Sublinhado. Você ativou uma missão urgente, escape. Introdução à missão, comece a correr. Requisito da missão, escapar da perseguição de Darkstar e parar até que o reforço chegue. Recompensa básica de 800.000 de experiência. A recompensa final depende da classificação da missão. A recompensa básica é dada ao atingir a classificação mais baixa, D após durar 2 dias, a classificação da missão alcançará D. A classificação aumentará em um nível a cada 12 horas daí em diante. Condição de falha, capturado por Darkstar. Sublinhado. Anxiao olhou para os jogadores e percebeu que seus rostos mudaram um pouco. Eles provavelmente também haviam acionado a missão. Desta vez, a recompensa para os jogadores foi exatamente a mesma que Anxiao. Então todos os jogadores ficaram chocados. 800.000 de experiência. Anxiao estava acostumado a isso há muito tempo. Não era muito para ele. No entanto, para os jogadores, esta foi a maior recompensa que eles já viram em uma missão. Choque, alegria, surpresa. Várias expressões apareceram nos rostos dos jogadores. Anxiao analisou as informações que leu nas entrelinhas da missão. A classificação mais baixa exige que eu dure 2 dias. Isso deve significar que o backup mais antigo só chegará depois de 2 dias. O que significa que precisamos lutar sozinhos por 2 dias. Ele ficou imediatamente perturbado. Eles podem não durar nem 2 horas, quanto mais 2 dias. Desta vez, a aeronave finalmente voltou ao solo e voou em baixa altitude. Este planeta desolado estava quase completamente vazio. Não tinha florestas nem sinais de vida e estava cheio de pedras e montanhas. A única coisa boa nisso era que seu terreno era bastante vicioso. As 3 aeronaves fizeram a mesma abordagem, estolaram o máximo de tempo possível usando os obstáculos do terreno. Bom. Centenas de pequenas naves Darkstar pairando estavam em perseguição, disparando canhões laser de baixa energia de cor verde de cima, perseguindo 3 espaçonaves e criando aglomerados de poeira no solo. O som das explosões era ininterrupto e os escudos das espaçonaves piscavam com o impacto. Darkstar queria capturá-los vivos. Eles não queriam destruir as naves espaciais, pois isso destruiria conta da mensagem secreta que poderia estar nas mãos de um deles. Então, eles enviaram mini-navios pairando com menos de 10 metros de comprimento. Os mini-canhões de laser também tinham uma potência muito baixa, bons para danificar, mas não para destruir. Usando velocidade e mobilidade, eles forçariam os mercenários a desistir de suas espaçonaves. Separem-se. As 3 espaçonaves passaram por uma montanha ameaçadora de cor preta e cinza, então de repente se dividiram e escaparam em 3 direções diferentes. Lasers verdes atingiram a montanha. Com um grande estrondo, seu pico quebrou e rolou colina abaixo, levantando uma nuvem de poeira densa. As naves flutuantes também se dividiram em 3 grupos, perseguindo as espaçonaves. A nave Skirrin em que Anxiao estava sendo perseguida por cerca de uma centena de naves pairando no ar. No entanto, infelizmente, a direção para a qual eles se viraram era uma terra plana sem quaisquer obstáculos. Isto é mal. Seus rostos mudaram. O piloto estava coberto de suor, tentando ao máximo controlar a espaçonave e se esquivar dos ataques. A poeira criada pelas luzes verdes era como uma fonte. A espaçonave foi capaz de se esquivar de alguns lasers, mas estava sendo atingida com mais frequência do que quando as 3 espaçonaves estavam juntas. O escudo estava piscando rapidamente. Aviso. 67% da energia restante no escudo. O nível de energia entrou na zona de advertência amarela. Por favor, reabasteça a tempo. Núcleo de energia perto da sobrecarga. Por favor, acalme-se a tempo. Uma série de advertências foi anunciada, como um martelo atingindo seus corações. O rosto do piloto estava pálido. De repente, eles viram Anxiao sair da multidão. Ele caminhou até o lado do piloto,
pressionou seu ombro e disse em um tom confiante: levante-se, dê-me o assento. O rosto de todos os mercenários da nave mudou. Mudar de piloto durante a luta? Tem certeza? Goa olhou para Han Xiao e disse: isso diz respeito à vida ou morte de todos aqui. Você sabe o que está fazendo? Han Xiao acenou com a cabeça e disse: se ele continuar a pilotar, a chance de bater é de 99%. Se eu fizer isso, são apenas 30%. Vocês. O piloto ficou indignado. Goa olhou para Han Xiao por 2 segundos inteiros, então acenou com a cabeça e disse: ok, faça isso. Os mercenários do Ski Ring ficaram chocados. Mesmo sabendo das capacidades de Han Xiao, pilotar uma espaçonave era completamente diferente de lutar. Em tais situações urgentes, ninguém estaria disposto a confiar seu destino a alguém cuja habilidade de piloto era desconhecida. Se continuarmos assim, em menos de 1 hora, nossa nave vai cair. Deixe-o tentar, explicou Goa. Embora o piloto soubesse que isso era um fato, ele não estava disposto a deixar outra pessoa controlar seu destino. Depois que a expressão em seu rosto mudou várias vezes, ele finalmente deu a posição a Han Xiao. Han Xiao assumiu a posição de piloto imediatamente. Desta vez, Goa caminhou até ele e disse em um tom muito sério: Estrela Negra, nossas vidas estão em suas mãos. Você deve ter cuidado com isso. Nesse momento, os mercenários só podiam colocar suas esperanças em Han Xiao. Vários mercenários realmente sabiam como pilotar uma nave espacial, mas ninguém tinha certeza de que poderia fazer isso melhor do que o piloto anterior. Nem tiveram coragem de assumir essa responsabilidade, temendo que seu erro pudesse matar a todos. Era uma pressão muito grande e ninguém ousava fazer isso. Agora que Han Xiao havia dado um passo à frente neste momento crucial, eles só podiam esperar que ele fosse confiável. Blackstar, você sabe pilotar espaçonaves? Erlous disse surpreso. Eu sei muitas coisas. Você me conhece muito bem. Han Xiao ajustou os painéis de controle de maneira casual e fácil. Pilotar uma nave espacial não é nada. Eu costumava pilotar trajes mecânicos. Como a diferença entre um piloto de avião de passageiros e um piloto de avião de caça, um requer segurança e estabilidade e o outro requer complexidade. A dificuldade de pilotar um traje mecânico era muito maior do que um avião de caça. Han Xiao era alguém que havia aprimorado suas habilidades de piloto matando outros jogadores nos campos de batalha galácticos. Mesmo em todo o universo, ele foi um piloto as de primeira linha. De repente, eles ouviram um anúncio do sistema. Ajuste completo. A saída da blindagem diminuiu para 20%. Você enlouqueceu? O piloto gritou incontrolavelmente. Todos ficaram chocados. Han Xiao enfraqueceu o escudo assim que assumiu o controle. A capacidade defensiva da espaçonave foi amplamente diminuída. Se eles fossem atingidos por ataques como antes, o corpo da nave seria danificado. Aquele lembrete foi por nada. Goa estava cheia de pesar. Quando ele estava prestes a gritar, outro anúncio soou do sistema. Toda a energia está sendo direcionada para o motor completo. Han Xiao virou a cabeça um pouco para trás e lembrou as pessoas atrás dele. Apertar. No momento seguinte, o repentino recuo explosivo rasgou a estabilização gravitacional interna da espaçonave. Todos cambalearam e caíram em uníssono. A gritaria que estava prestes a sair da boca de Goa caiu de volta em sua garganta. Capítulo 394, Enjoo de velocidade e movimento. Em um planeta desolado e despovoado, uma perseguição estava em andamento em suas planícies cinzentas. Quase 100 naves pairando estavam perseguindo a nave Ski Ring. As chamas do escapamento da nave Ski Ring se expandiram violentamente em um instante. O aumento repentino de velocidade foi como um tornado que levantou uma infinidade de poeira do chão. Zumbir, correndo em baixa altitude. A cabeça do barco estava coberta de poeira, como uma lancha triangular de alta velocidade cruzando o oceano. Estrondo. As naves pairando rapidamente aumentaram sua velocidade também, mas elas mal conseguiam acompanhar a espaçonave Ski Ring. A precisão de muitos navios pairando diminuiu notavelmente por causa dos ângulos, e seus ataques erraram com muito mais frequência. A nave estava tremendo como se fosse cair a qualquer momento, mas todos sentiram a mudança visível. Embora parecesse mais perigoso, o número de vezes que a nave foi atingida diminuiu drasticamente. A alta mobilidade aumentava amplamente a habilidade de esquiva da nave. O escudo enfraquecido era forte o suficiente para suportar esses ataques. As habilidades de piloto de Han Xiao eram horríveis. Ao aumentar a potência do motor, a dificuldade de pilotagem também aumentaria. Ainda assim, em comparação com o piloto anterior, todos puderam sentir a diferença diretamente quando Han Xiao assumiu. Era como se a nave espacial tivesse ficado viva. Parecia que a nave espacial se tornou uma extensão do corpo de Han Xiao. A gravidade na nave foi finalmente calibrada. As pessoas se levantaram uma após a outra e suas dúvidas desapareceram. Eles ficaram muito felizes com o Blackstar, que assumiu uma responsabilidade crucial na terrível situação atual. Qualquer coisa que pudesse melhorar a situação era uma surpresa agradável. Eles nunca esperaram que Blackstar tivesse isso nas mangas. Fantástico. O tom de Goa mudou instantaneamente. O vislumbre de um sorriso apareceu em seu rosto inexpressivo. Nesse ritmo, os danos causados pelos navios pairando serão mínimos. Você fez muito bem. O que? Han Xiao estava confuso. Este é apenas um controle básico. Eu não fiz nada ainda. Quanto maior a velocidade, melhores serão seus controles. Ele estava longe de seu limite na velocidade atual. Infelizmente, se ele aumentar a velocidade ainda mais, o escudo ficará muito fino. Ele estava preocupado com a possibilidade de estar enferrujado por não pilotar um navio de guerra por tanto tempo. Manter a espessura do escudo atual era uma escolha mais segura para ele. No entanto, aos olhos dos mercenários, a espessura do escudo já era terrivelmente fina. Mas Blackstar disse que este era apenas seu controle básico.
O que ele iria fazer então? Um sentimento ruim surgiu no coração de todos. Anxiao esticou o pulso e disse: segure firme. Com a lição de cair bem no chão antes, ninguém ignorou seu lembrete desta vez. Eles se agarraram a tudo o que puderam o mais rápido possível. Seus rostos estavam cheios de nervosismo. Zumbir. Em um instante, a espaçonave Skirring começou a flutuar, como um cavalo furioso tentando se livrar do cavaleiro em suas costas. Todos os tipos de truques foram interligados suavemente, rollover lateral, montanha-russa, manobra Z e assim por diante. A nave ainda estava voando em linha reta apenas um segundo atrás, e agora era completamente aleatório. A frota de navios pairando já estava tendo dificuldade em seguir, e agora que Anxiao estava se movendo para cá, sua formação foi interrompida imediatamente. Muitos navios pairando bloquearam o campo de tiro da frota atrás deles. O disparo do laser tornou-se mais esparso e o nível de ameaça do ataque diminuiu novamente. Todos se sentiram como se estivessem em uma lata que estava sendo sacudida violentamente. Pela primeira vez, eles sentiram uma inércia que os puxou em todas as direções. O ácido do estômago estava subindo, o suco do cérebro vibrava e os rostos estavam pálidos. A visão deles começou a ficar turva, e o ambiente ao redor e as pessoas começaram a ter imagens no espelho. Depois de pilotar espaçonaves por tantos anos, o piloto sentiu que estava de volta quando começou a aprender. A tontura era como uma velha amiga que não conhecia há muito tempo. Ele quase podia ver seu professor de piloto acenando para ele com um sorriso no rosto. Anxiao ainda conseguiu desviar sua atenção e disse: aquele piloto, venha e controle a arma. Se continuarmos correndo e não atirarmos de volta, mais cedo ou mais tarde será o nosso fim. Atire quando você vir uma chance. O piloto seguiu a ordem apressadamente e sentou-se no centro de operação de armas. Comparado ao Black Star, suas habilidades de piloto tornaram-se completamente comuns. O ressentimento antes desapareceu completamente. Ele agora estava apenas com medo de ser um fardo para Anxiao. Na minha contagem, 5, 4, 3. Anxiao olhou para a tela. Depois fez mais um movimento que atrapalhou a formação dos navios pairando, criando uma oportunidade de uma fração de segundo de voar direto para cima. O tremor veio mais uma vez. Mesmo que as pessoas esperassem, suas pernas ainda amoleceram e eles quase caíram. A espaçonave voou em forma de U, voando de perto do solo até acima da frota de naves pairando, correndo de volta na direção oposta. Incêndio. O piloto disparou imediatamente. O canhão disparou da nave Skirring. Não havia necessidade de mirar, era um ataque disparado na parte densa da formação. Bom, bom, bom. O escudo se acendeu em alguns navios principais pairando quando foram forçados a parar por um momento. A frota atrás colidiu com eles imediatamente, causando reações em cadeia como dominós. Toda a frota da frente tornou-se uma bagunça, rolando pelo céu. Os navios pairando não eram tão frágeis, então eles não caíram. Anxiao só ficou nesta posição por menos de 3 segundos. Antes que a frota pudesse se ajustar, ele fez uma curva fechada e escapou para o lado. Seu movimento era suave como seda. Por outro lado, a frota perseguidora levou alguns segundos para se ajustar antes de alcançá-la. Embora nenhum navio de guerra tenha caído, Anxiao aumentou muito a distância entre eles. Nada mal. Anxiao sorriu e ergueu o polegar para o piloto. O piloto sorriu brilhantemente para ele, enquanto o vômito voava direto entre seus dentes. A dificuldade desses poucos movimentos era muito grande. Ainda assim, ninguém na nave deu qualquer sinal de estar chocado. Eles nem mesmo tiveram forças para se surpreender. Suas pernas tremiam e suas cabeças giravam. Esses movimentos deram com sucesso a todos os seus companheiros de equipe um debuff. Go abriu a boca, obrigando-se a tentar dar algumas palavras de elogio, mas em vez disso cobriu a boca num instante. Os músculos de seu pescoço podiam ser vistos claramente se movendo para cima e para baixo, só então ela ousou colocar a mão para baixo. A Rosia balançou a cabeça para a esquerda e para a direita, depois se sentou no chão. Incapaz de se levantar, ela disse confusa: o que está acontecendo comigo? Erlous respirava pesadamente e quase sufocou como um peixe fora d'água. Os mercenários ao redor estavam todos tremendo. Felizmente, o corpo de Erlous era forte o suficiente. Então ele ainda podia se segurar. Ele se virou e ficou chocado ao ver que os jogadores estavam muito calmos. Vocês estão se sentindo bem? Os jogadores sorriram descaradamente. 3 segundos depois de Anxiao assumir o controle da espaçonave, eles perceberam o perigo e imediatamente diminuíram seus sentidos físicos para 5%. Portanto, embora eles tivessem o status e a validity em seus personagens, eles ainda estavam se sentindo muito revigorados. Achei que tivéssemos acabado de entrar em um túnel de tempo e espaço. Essa habilidade de pilotagem é absolutamente horrível. Eu vi Velozes e Furiosos, isso é rápido e tonto. Os jogadores ainda tinham força para discutir o que estava acontecendo. Sem tempo para se preocupar com as reações de todos, Anxiao começou a pensar no plano. Pilotar a espaçonave não vai durar 2 dias. A frota Darkstar não fará nenhuma alteração. Quando eles perceberem que a frota de navios pairando não pode lidar conosco, eles definitivamente usarão métodos mais agressivos. Só posso brincar com a frota de navios pairando por no máximo 2 horas. Depois disso, o nível de perigo vai subir passo a passo. Ele planejou com antecedência. Afinal,
Protelar por 2 dias não foi uma tarefa fácil. Os outros não sabiam o motivo do Darkstar. Apenas Anxiao sabia. Darkstar tinha vindo para a Secret Message Bead. Portanto, Darkstar não estaria disposto a perder nem mesmo uma pessoa. Alguns planos passaram por sua cabeça antes que Anxiao dissesse: não vai funcionar assim. Não podemos ficar na superfície. Eu tenho um plano. Assim que ele disse isso, a expressão no rosto de todos tornou-se tão trágica quanto a de um prisioneiro a caminho do local de execução. Amit, qualquer coisa que você disser, nós confiamos em você, disse Goa. Apesar de ser claramente um incentivo, não havia nenhum som de alegria nisso. Em vez disso, sua voz tremia um pouco. Na sala de comando da nave mãe Darkstar, o feedback da imagem das naves pairando foi mostrado na tela. O capitão, Sarota, estava assistindo com as mãos atrás das costas. 10 minutos se passaram após o início da batalha. As espaçonaves Blades e Portligold estavam claramente lutando. Apenas Anxiao estava um pouco melhor. Isso atraiu a atenção de Sarota imediatamente. Ele apontou para a tela e perguntou: a qual grupo de mercenários pertence esta espaçonave? O exército Skirring. Sarota acenou com a cabeça e disse: eles têm um piloto muito bom. Parece que precisamos gastar mais tempo. A propósito, aquela estrela negra aparentemente está na nave Skirring também, não é? A última pergunta foi dirigida ao canto do corredor. No canto, Imber estava encostado na parede com um rosto frio e indiferente. Quando ele ouviu o nome de Anxiao, seus olhos balançaram ligeiramente. Ele tinha uma impressão muito forte de Anxiao desde sua última derrota. Neste momento, o alarme soou de repente. Capitão, ondulação espacial detectada. A frota saltando nessa direção. Sarota não ficou nem um pouco surpreso. Ele trouxe a imagem de detecção, mostrando que uma grande frota de navios de guerra estava saltando nessa direção de longe em ambos os lados da nave-mãe. Ambos estavam em formação de guarda. Darkstar estava no meio. As duas frotas eram o exército da guarda de fronteira da civilização da Pedra Sagrada e a civilização do Corvo Negro. O estilo dos navios de guerra era muito diferente. Um lado era em forma de semicírculo e grosso, e o outro era aerodinâmico e fino. As fortalezas de metal eram muito intimidantes. Assim que a nave-mãe Darkstar apareceu, ela foi notada pelo exército de guardas de fronteira. Polystone e Blackstar imediatamente enviaram uma frota para fazer uma investigação de campo. Eles não agiram imediatamente assim que viram Darkstar. Em vez disso, eles ficaram parados e observaram de longe. A necessidade de fazer alguma coisa? Perguntou um assistente. Envie uma mensagem. Diga a eles que estamos apenas de passagem para resolver nossos negócios e partiremos em breve. Eles não vão nos atacar? Disse Sarota com calma. Ele não estava nem um pouco preocupado, como se tudo estivesse sob seu controle. Capítulo 395. A Batalha de Perseguição. 1. A propriedade desta área sempre foi confusa. Se Darkstar aparecesse no território oficial dessas duas civilizações, eles definitivamente seriam avisados e expulsos. No entanto, devido à sensibilidade desta área, as duas frotas não se mexeram. No exército de guardas de fronteira da Pedra Sagrada, comande a nave da terceira formação, Stream Lead. A atmosfera estava cheia de nervosismo. O temível nome de Darkstar era bem conhecido, e eles tinham bastante tensão com Black Raven. O capitão da terceira formação, Shivati, disse com uma cara muito séria: todas as unidades no alerta de nível 1, mantenham a posição. Neste momento, Stream Lead recebeu uma mensagem da nave-mãe Darkstar. Sarota expressou seu motivo, enfatizando o fato de que eles não pretendiam ofender a Pedra Sagrada e o Corvo Negro. Eles estavam apenas realizando uma perseguição, da qual os alvos eram alguns mercenários. Assim que a missão fosse concluída, eles partiriam imediatamente. O rosto tenso de Shivati relaxou um pouco e, sem pensar, ele disse: diga a eles que é possível que a Pedra Sagrada não interfira na operação da Estrela Negra, mas durante este período, nenhuma ação suspeita será permitida. Estaremos monitorando a partir daqui e esperamos que eles saiam o mais rápido possível. Shivati não queria que uma guerra estourasse. Os motivos foram muitos. O primeiro seria, claro, eles não queriam mexer com Darkstar. Todo o Shattered Ring conhecia a horrível história entre Darkstar e Godora. Ninguém queria fazer parte disso. A característica mais terrível do Darkstar era que eles eram muito furtivos. Se perdessem a batalha, ainda seriam capazes de fugir, e a vingança posterior faria você sofrer uma grande perda. Em segundo lugar, se eles dispararem, isso pode muito provavelmente fazer com que Black Raven não entenda bem, o que então se transforma em um confronto, levando a um conflito de território. Se ele fosse considerado culpado de deliberadamente iniciar uma guerra na corte marcial, a punição por isso seria muito pesada. Devido aos conflitos territoriais, sempre houve alguma tensão entre essas duas civilizações. E a civilização da Pedra Sagrada foi uma civilização da aristocracia, governada por uma família real. Sua construção política era muito complicada e sua eficiência na tomada de decisões era medíocre. Eles não gostavam de guerras e eram bons no uso de medidas diplomáticas, sejam recursos, conexões ou poder, e a civilização da Pedra Sagrada era um pouco superior à civilização do Corvo Negro. No entanto, como a civilização Black Raven tinha recursos limitados em seus primeiros dias, seu processo de desenvolvimento foi muito difícil, o que os fez ter mentes muito fortes e se tornarem coletivistas. Sua eficiência na execução dos assuntos era muito alta. Mesmo que sua nação não fosse tão forte quanto a Pedra Sagrada não conseguia encontrar uma maneira de se livrar deles. Se eles começassem uma guerra em grande escala, ambos os lados definitivamente sofreriam uma grande perda. Portanto, ambos os lados controlavam a escala de seus conflitos. Consequentemente,
Darkstar não era a única coisa que Shivat temia. Ele tinha mais medo de causar um mal-entendido. A razão mais importante que fez Shivat decidir ficar à margem foi que o alvo do Darkstar era apenas um bando de mercenários. Eles eram apenas transeuntes que não importavam nada, a menos que fossem as pessoas de sua própria civilização. Esses dois exércitos não fariam um grande movimento por isso. Vendo que o exército do Black Raven também mantinha sua posição, Shivat sabia que o capitão do Black Raven havia tomado a mesma decisão: sentar-se à margem e monitorar. Afinal, para duas civilizações, a vida e a morte desses mercenários não eram preocupação delas. Como uma gota d'água no mar, não importava. Portanto, as frotas que correram para lá estavam assistindo em silêncio. Shivat acenou com as mãos e disse a seu subordinado para verificar o alvo em fuga no planeta. Eu vejo, eles são membros dos 3 grandes exércitos mercenários. Seu histórico é bastante impressionante. Infelizmente, eles conheceram Darkstar. Depois de ler o relatório, Shivat ficou um pouco surpreso. Ele então balançou a cabeça e disse: quanto mais cedo eles forem pegos, melhor. Então Darkstar pode sair mais cedo. Do ponto de vista de seus próprios benefícios, ele preferia que os mercenários parassem de resistir. A mesma cena também aconteceu na nave de comando do Black Raven Civilization. Por outro lado, a nave-mãe Darkstar recebeu as respostas. O rosto de Sarota permaneceu o mesmo, como se fosse exatamente o que ele esperava. Ele sabia que ambos os lados não atacariam. Em outra área do planeta, a nave Blades estava sendo perseguida por muitas naves pairando. Eles estavam lutando, seu escudo já tinha incontáveis buracos e sua velocidade de recuperação não poderia ser igual à velocidade de sua destruição. Os alarmes rápidos do sistema deixaram os mercenários Blades nervosos. Mais rápido, ainda mais rápido, Porter murmurou com suor no rosto. Quando a situação não parecia boa, ele afastou o piloto original para controlar ele mesmo a nave. No entanto, a situação não melhorou. De repente, um laser explodiu no escudo. Bang! O escudo piscou 2 vezes e desapareceu. Ele havia atingido seu limite. Todos na nave ficaram pasmos. O rosto de Porter mudou drasticamente. Sem um escudo, a própria espaçonave não teria mais proteção. Se eles disparassem mais uma vez, a espaçonave definitivamente cairia. Estrondo. No momento em que a frota de navios pairando estava prestes a disparar a próxima chuva de laser, uma cadeia de canhões atingiu a formação e causou uma série de explosões. Este navio pairando não teve tempo de reagir totalmente e eles se esquivaram apressadamente. A precisão dos ataques errou a nave Blades por centímetros. Longe, a nave espacial Skirring dirigiu até lá em alta velocidade. Atrás dele estava a frota perseguidora. Era Anchial, que havia retornado após um desvio e salvou seus companheiros de equipe às pressas. A frota perseguidora não lhe deu nenhuma pressão, e eles estavam dando voltas e mais voltas atrás dele. Portanto, Anchial tentou ajudar seus companheiros de equipe o máximo que pôde. A existência de companheiros de equipe pode desviar o poder de fogo do inimigo. Quanto mais tempo os companheiros durassem, menos pressão ele enfrentaria. Anchial parou o inimigo por um momento antes de se virar e escapar imediatamente. O escudo da nave Blades aproveitou a oportunidade para se recuperar. Porter quase desmaiou e seu rosto estava cheio de felicidade. Essa foi por pouco. Desta vez, Anchial enviou uma mensagem para os outros 2 navios. Não corra aleatoriamente, vocês não podem lidar com eles sozinhos. Eu te enviei a rota. Mesmo se você se separar, não fique muito longe de mim. Vou fornecer suporte de vez em quando. Por que você se tornou o piloto? Porter perguntou surpreso. Todos nós nos sentimos mais seguros com ele como piloto. A voz de Goa veio do lado. Porter olhou e viu que todos os mercenários da nave Skirring estavam envoltos em gelo duro da cintura para baixo e firmemente fixados no chão como esculturas de gelo. Foi Goa quem usou seu feitiço para ajudar a todos a se equilibrarem. Porter ficou chocado. Você não parece estar se sentindo seguro. As pálpebras de Porter estremeceram. De qualquer forma, a sugestão de Anchial foi aprovada. As equipes de Blades e Purple Gold concordaram em seguir o plano de Anchial. Eles rapidamente mudaram sua rota e mantiveram a comunicação entre eles. Assim que eles estivessem em uma situação terrível, Anchial forneceria apoio. Depois de ajudá-los em situações terríveis vez após vez, os membros dos outros navios também perceberam como as habilidades de pilotagem de Anchial eram boas. Eles foram imediatamente convencidos. Anchial estabilizou a situação temporariamente. 3 navios trouxeram centenas de navios pairando e percorreram os planetas. Meia hora se passou e a frota de navios pairando ainda não os havia capturado. Eles estavam em um impasse. Na nave-mãe Darkstar, Sarota estava ficando impaciente. Mais de 300 navios pairando contra apenas 3 navios. Porque ainda não os capturamos. O plano inicial deveria ser feito com a batalha dentro de 10 minutos e então recuar rapidamente depois. Sarota estava muito insatisfeito com a situação atual. Ele olhou para a espaçonave Skirring em sua tela com tristeza em seus olhos. É tudo porque o piloto desta nave é muito bom. Por isso eles conseguem perder tanto tempo. Mandem caças médios, cerque esta área e corte a rota de fuga. Quando ele deu a ordem, mais naves de combate foram lançadas da nave-mãe Darkstar e voaram em direção ao planeta. Dentro do longe Streal Lynch, Shivat viu isso e ficou um pouco surpreso. Enfrentando a perseguição de Darkstar e ficando presa no planeta, essas 3 pequenas espaçonaves não apenas ficaram paralisadas por meia hora, como também forçaram Darkstar a enviar mais apoio. Mas se isso continuar, vai se arrastar ainda mais. Pela vigia,
As pessoas na espaçonave Skirrim viram mais naves de combate vindo da nave-mãe Darkstar em direção à superfície. Merda, Darkstar enviou reforços. O ex-piloto gritou. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde, não sou tão surpreso. Anxial olhou para fora. Ele esperava isso há muito tempo. É apenas meia hora e eles já enviaram reforços. Darkstar mudou sua tática mais rápido do que eu esperava. Em termos de jogo, isso significa que o ritmo da mudança de dificuldade dessa missão é muito rápido. Como vou protelar por 2 dias assim? Anxial pensou. Embora parecesse que eles estavam seguros no momento, eles ainda estavam dançando sobre lâminas. Quando Darkstar perdesse completamente a paciência, eles não se importariam com as despesas de recursos. Eles poderiam cercá-los e, então, não haveria nenhum lugar para onde escapar. Afinal, as habilidades de pilotagem tinham um limite. Ele estava pilotando apenas uma pequena nave espacial, não um traje mecânico de nível galáctico. Após alguma reflexão, Anxial decidiu executar a próxima parte do plano. Neste momento, todos os 3 navios receberam a mesma mensagem. Esta é a terceira formação do Exército de Guardas de Fronteira de Pedra Sagrada. Recebemos seu sinal de resgate e chegamos perto do planeta. Por favor, reúna nas coordenadas que demos a você. Estaremos lá para recebê-lo e fornecer proteção. Junto com esta mensagem estavam as coordenadas, que não estavam longe de onde estavam. Esta mensagem foi como cardiotônica, dando energia a todos instantaneamente. A Pedra Sagrada está disposta a ajudar. Estamos salvos. Todos os mercenários nos 3 navios ficaram radiantes. Anxial franziu a testa e ponderou, então disse algo que imediatamente esfriou a todos. Eu acho isso muito estranho. Capítulo 396, A Batalha de Perseguição, 2. Se o exército dos guardas de fronteira da Pedra Sagrada quiser nos receber, eles definitivamente estariam em conflito com a Estrela Negra. Mas dê uma olhada lá. A nave-mãe Darkstar ainda está flutuando lá e não está enviando nenhuma outra nave. Além disso, esta é uma área de fronteira muito sensível. Então é impossível para o Lee Stone e Black Raven demorar muito para chegar. Isso significa que eles fizeram um certo acordo com Darkstar. Este é o limite de sua fronteira, então a autoridade oficial aqui está confusa para começar. Eles não forneceram nenhuma ajuda, mesmo quando os pratas foram sequestrados. Agora, de repente, eles querem nos ajudar? Não parece confiável. Anxial fez uma pausa e disse. Mas é claro, há uma chance de que a Pedra Sagrada não tenha se comprometido com a Estrela Negra e realmente queira nos proteger. No entanto, isso é muito improvável. Ele não mencionou o motivo mais importante. O requisito da missão afirmava que eles deveriam durar 2 dias apenas para a classificação mais baixa, mas apenas meia hora havia se passado. Os reforços não poderiam ter chegado tão cedo. Sua intuição lhe disse que havia um problema com a mensagem da Pedra Sagrada. Muitas pessoas começaram a repensar, mas ainda esperavam ter tido sorte. Desta vez, houve um desacordo. Serleni disse em voz baixa, eu escolho acreditar nesta mensagem. A Pedra Sagrada não precisa mentir para nós, e essa pode ser nossa única chance. Decidi ir ao local de coleta. E você? Eu não vou. Anxial balançou a cabeça sem hesitar e depois olhou para Goa. Goa hesitou um pouco. Depois acenou com a cabeça e concordou com a decisão de Anxial. Embora houvesse alguns mercenários no navio com outros pensamentos, visto que Goa e Anxial haviam decidido, eles só conseguiam conter seus pensamentos. Porter hesitou por um momento, mas também rejeitou, optando por ouvir o conselho de Anxial. Serleni franziu a testa e disse, boa sorte para vocês. Então, a nave Portugal desviou-se da rota e se dirigiu para o local de coleta, desaparecendo de vista em breve. Anxial exalou e disse com uma voz profunda, os reforços da Darkstar chegarão muito em breve, e nossa área de atividade ficará cada vez menor. Se continuarmos na superfície, a situação só vai piorar. Temos que ir para o subterrâneo. O scanner já registrou todo o terreno pelo qual passamos, e há vários desfiladeiros e lacunas no terreno. O espaço abaixo do solo neste planeta é muito grande. Além disso, tem um ambiente complicado e muitos obstáculos. O espaço limitado para a movimentação nos dará alguns problemas, mas também aqueles que nos perseguem. Além disso, aterram e bloqueiam a detecção direta de sua nave-mãe, fornecendo-nos outra camada de proteção. Ele tinha um plano aproximado do que fazer a seguir. A situação não era agradável. O reforço foi apenas o primeiro passo do Darkstar. Eles logo estariam limitando suas áreas de movimento, cercando-os, bombardeando a área, e assim por diante, forçando-os a mudar a rota. Anxial ponderou e, por fim, percebeu que, para que durassem 2 dias, só havia uma maneira viável: espalhar-se. O alvo do Darkstar eram todos os mercenários, e 2 espaçonaves eram apenas 2 alvos. No entanto, se eles se espalharem em um ambiente indetectável, todo mercenário seria um alvo. Embora definitivamente houvesse alguns azarados que poderiam ser sacrificados, isso também faria com que Darkstar passasse mais tempo procurando. Afinal, desejar salvar a todos não era realista. Vamos fazer o que você diz. Goa confiava muito em Anxial. Anxial mudou a direção da nave e olhou para frente. Muito em breve, uma lacuna muito longa na terra apareceu no horizonte, com uma terra de cor cinza abrindo sua boca, negra como um abismo. De longe, parecia apenas uma pequena lacuna, e só quando se aproximaram é que perceberam que tinha dezenas de metros de largura. A espaçonave Skirring mergulhou direto na abertura, e a escuridão encheu sua visão. O detector esboçou o terreno na escuridão. Cerca de 200 a 300 metros abaixo, numerosas cavernas apareceram em ambos os lados. Anxial escolheu uma caverna e voou para dentro. Dentro havia um espaço subterrâneo que levava a algum lugar distante. Havia um espaço muito grande sob o solo deste planeta. Ele tinha túneis complexos e estava cheio de pedras de armazenamento. Ele não foi perturbado por incontáveis anos,
E agora, seu primeiro convidado havia chegado. A nave Blades fez o mesmo, e a frota de naves pairando atrás dela. Inevitavelmente, sua velocidade diminuiu. Voar neste tipo de ambiente requeria uma velocidade de reação muito alta, além de o espaço ser limitado. Então a formação das naves flutuantes teve que se transformar em uma longa forma de cobra. Devido às restrições de espaço, 90% das naves de combate foram bloqueadas por seus companheiros de equipe na frente e incapazes de atirar. O ataque enfrentado pelas naves espaciais Blades e Skirring diminuiu significativamente. As duas naves voaram para o subsolo bem a tempo, escapando do plano do Darkstar de cercá-los na superfície. A nave Portligold ainda estava na superfície e chegou ao local de coleta. Serleni enviou um pedido de comunicação ao canal de onde recebeu a mensagem. Terceira formação da Pedra Sagrada, por favor, entre. Eu cheguei ao local de coleta, onde estão as unidades receptoras. Ele repetiu isso várias vezes, mas a Pedra Sagrada não respondeu e ficou em silêncio. Sua expressão mudou gradualmente e ele começou a suar todo. A nave Portligold não se atreveu a parar. Ele circulou em torno do local de coleta como uma mosca sem cabeça. Quando os reforços Darkstar vieram de todas as direções, o rosto de Serleni ficou pálido. Só então ele percebeu que não havia ninguém lá para pegá-los. Blackstar estava certo. Ele havia perdido a aposta. Bom. As balas choveram. Não muito depois, a nave Portligold caiu no chão coberta de fumaça. O portão se abriu e os mercenários lá dentro correram em todas as direções. No entanto, os guerreiros Darkstar pousaram das naves de caça pairando no céu e os cercaram. Não havia para onde correr. A luta de Serleni e dos outros não causou nenhum impacto. Então eles foram capturados facilmente e escoltados até a nave para serem enviados à nave-mãe. Todos nos dois navios que estavam descendo para o subsolo viram o que aconteceu com o Ouro Púrpura, vendo que seus amigos que uma vez lutaram ao lado deles estavam em uma situação tão terrível. Todos ficaram de luto. Se não fosse por Anchial se manter firme, eles teriam acabado da mesma forma. Os mercenários olharam para Anchial com ainda mais confiança em seus olhos. Eu contei a eles. Anchial suspirou. Serleni estava disposto a apostar e não havia nada que Anchial pudesse fazer a respeito. Ele não poderia ter assumido o controle da nave Portligold. No entanto, de uma perspectiva puramente prós e contras, isso lhes daria mais tempo, com pelo menos algum resultado. Darkstar teria um pouco menos de pressa. Dentro do Streamline, a cena da queda da nave Portligold estava sendo exibida na tela. Shivati balançou a cabeça e disse, pena que apenas um navio foi capturado. Foi ele mesmo quem deu a ordem de enviar aquela mensagem. Era para enganar os mercenários e tornar mais fácil para Darkstar capturá-los. Mas não porque ele quisesse ajudar Darkstar. A seus olhos, esses mercenários definitivamente não seriam capazes de escapar. E serem capturados era apenas uma questão de tempo. Ele apenas acelerou esse processo. Quanto mais cedo os mercenários fossem capturados, mais cedo Darkstar partiria. Os exércitos de Holystone e Blackraven estavam mantendo sua posição, e a luta sem sentido desses mercenários estava perdendo seu tempo, deixando essas duas civilizações sem escolha a não ser ficar lá e monitorar a situação. Isso aumentou sua carga de trabalho e trouxe riscos. Shivati só queria que Darkstar fosse embora o mais rápido possível. Dar essa ordem foi puramente para seu próprio benefício. Além disso, isso não pode ser considerado uma interferência. Então não foi contado como uma ajuda ao Darkstar. Ele acabara de enviar uma mensagem, não era grande coisa. Em relação ao plano que Darkstar tinha, ele simplesmente não se importava. Darkstar não tinha negócios com eles. Não importa o que eles estivessem fazendo, Godora seria o único a sofrer com isso. Holystone não tinha a obrigação de ajudar Godora a se livrar de seus inimigos, e Shivati não queria bagunçar. Infelizmente, nem todos os mercenários foram enganados. Comandante, o alvo está no subsolo. Não conseguimos ver uma imagem direta. Continue a manter sua posição. Shivati balançou a cabeça. Eles não seriam capazes de ver o que estava acontecendo uma vez que esses mercenários entrassem no subterrâneo. Tudo o que podiam fazer era esperar. Dentro da escuridão subterrânea, feixes de luz passaram por eles. Todas eram espaçonaves voando em alta velocidade. Estrondo. Lasers atingiram as paredes de pedra e causaram uma queda parcial de rochas. Um grande número de pedras pousou no escudo da espaçonave Skirring antes de serem estilhaçadas pelas espaçonaves que passavam correndo. A perseguição subterrânea durou algumas horas. Como o espaço era limitado, naves de combate de maior porte não puderam entrar. Darkstar só poderia usar as naves pairando para caçar. O espaço subterrâneo estava cheio de voltas e mais voltas e estava escuro como breu. As imagens borradas do detector eram a única coisa com que eles podiam contar para desviar dos obstáculos. Anchial estava altamente concentrado e não esbarrou em nada, mas os navios que pairavam atrás dele estavam cometendo cada vez mais erros. De vez em quando, navios de combate colidiam com a parede, os pilares e outras coisas. O contraste era muito óbvio. As naves espaciais em perseguição gradualmente perderam de vista a luz de fundo de Anchial. A nave Blades, por outro lado, não teve tanta sorte. Eles ainda estavam sendo perseguidos com força. A habilidade de Porter era difícil de olhar, e os mercenários Blades quase quiseram mudar de navio. Coincidentemente, o pessoal dos Skirring teve o mesmo pensamento. Não consigo ver os navios pairando. Há apenas sons. Eles ainda estão perseguindo. Anchial olhou para trás e disse, depois de perseguir por algumas horas, a paciência do Darkstar deve estar chegando ao limite. Estamos alcançando nossos
Limites também. Erlos estava quase prostrado, incapaz de terminar uma frase inteira sem pausas. Ele poderia ser considerado em bom estado, já que pelo menos ele podia falar. Ao lado dele, os mercenários dos Kirin deitam-se no chão como porcos mortos. Seus olhos estavam fora de foco, fluxos de bolhas brancas voavam de suas bocas e suas mãos e pernas tremiam. O gelo usado para consertar suas pernas já havia se quebrado. Assim que Anxiao estava prestes a dizer algo, o espaço subterrâneo começou a tremer violentamente. Estrondo, sons de explosões vieram de todas as direções. Isso é um bombardeio? Goa disse. Muito provavelmente, Darkstar começou a bombardear a superfície, na esperança de desencadear uma reação em cadeia e causar o colapso do espaço subterrâneo, forçando-nos a voltar à superfície, como perseguir ratos para fora de sua caverna. Então, eles nos cercarão na superfície e não teremos para onde correr, disse Anxiao calmamente. Ele esperava que isso acontecesse. Então ele poderia ficar calmo quando acontecesse. Não há nada que possamos fazer? Goa não queria desistir. Nós paramos por muitas horas com a espaçonave. Já é o limite. Anxiao respirou fundo e disse lentamente, temos que abandonar o navio. As pessoas ficaram chocadas. A espaçonave era a única coisa de que eles podiam contar. Se abandonassem a espaçonave, isso significaria que perderam a mobilidade e se tornariam realmente peixes em um barril. Capítulo 397, Chegada da frota. O povo imediatamente discordou. Como eles escapariam sem uma nave espacial? Nunca foi possível romper o exército de Darkstar em uma nave espacial, explicou Anxiao. A chance de fuga sempre foi quase zero. Nós só tínhamos uma escolha desde o início. Ganhar tempo e esperar por reforços. Abandonar a nave e perder habilidade é obviamente desvantajoso, mas também diminuirá a eficiência do Darkstar. Sem naves espaciais, seremos peixes em um barril para Darkstar, e seu estado de alerta diminuirá ainda mais. Assim que nos espalharmos no subsolo, Darkstar irá parar de bombardear a superfície, porque sem proteção da nave, seremos enterrados vivos se o espaço subterrâneo entrar em colapso. O que eles querem é o que eles querem é nos capturar vivos. Portanto, eles provavelmente usarão os navios flutuantes e enviarão tropas para fazer buscas lentamente. Este era um plano arriscado e os mercenários trocaram olhares nervosos. Embora o plano fizesse sentido, o risco de abandonar a espaçonave os deixava hesitantes. Você está absolutamente confiante sobre isso? Goa não pôde evitar expressar sua dúvida. O que você acha? Anxiao balançou a cabeça. Como ele poderia estar 100% confiante nesse tipo de situação? Se estivesse, não seria considerado um plano arriscado. Ficar nas espaçonaves parecia seguro, mas suas chances seriam quase insignificantes. Abandonar as espaçonaves parecia desesperador, mas poderia economizar mais tempo e atrasá-las por mais tempo. O bombardeio continuou e o tempo não esperou por ninguém. Goa e Porter discutiram um pouco, mas finalmente cerraram os dentes e concordaram em levar a cabo o plano de abandonar as espaçonaves. Então, perguntou Goa, qual é o plano? O plano é. Anxiao explicou em detalhes. Estrondo. No céu, dezenas de frotas de bombardeio Darkstar estavam em uma formação organizada, jogando bombas na superfície. Nuvens de cogumelos se ergueram uma após a outra. O vento quente das explosões levantou poeira e areia por todo o céu, criando inúmeras crateras cheias de rachaduras como redes de aranha. Na sala de comando da nave-mãe Darkstar, Sarota estava olhando para a imagem da superfície e seus dedos batiam continuamente na mesa. Sua impaciência foi claramente expressa por meio desses pequenos movimentos. Como as espaçonaves escaparam para o subsolo, algumas horas se passaram e eles ainda não haviam feito nenhum progresso. Sua paciência se esgotou, então ele decidiu enviar naves de bombardeio para destruir a superfície do planeta, causando colapso do espaço subterrâneo e forçando os alvos a saírem do estreito subterrâneo retorcido e voltar à superfície aberta. Ele também enviou muitos navios de interceptação de mídia para formar cercas. Assim que as espaçonaves dos mercenários aparecessem na superfície, não haveria mais perseguições e corridas, eles seriam capazes de capturar as espaçonaves imediatamente. Comandante, o interrogatório está concluído. Esses mercenários capturados nunca viram a conta da mensagem secreta antes. Revistamos suas roupas e dentro de seus corpos também, e eles não têm, disse um policial. Esses cativos eram Serleni e os outros. Pelo menos o alcance é menor. Sarota acenou com a cabeça. Portanto, os dois últimos navios eram os mais suspeitos. Neste momento, a nave espacial Skirring apareceu na imagem da frota de naves pairando. Os navios pairando quase os perderam, mas agora, eles estavam se recuperando. A velocidade da espaçonave Skirring havia se tornado muito mais lenta, e até batia nas paredes de vez em quando. Bang! Lasers atingiram o escudo da nave. Era como se a nave Skirring tivesse mudado de piloto. Não houve mais esquivas deslumbrantes, e parecia muito desajeitado. Quase todos os ataques acertaram o alvo. O escudo se quebrou em nenhum momento. Estrondo. Lasers dispararam contra a cauda da espaçonave, liberando um rastro de chamas e fumaça. O acelerador da nave Skirring quebrou e perdeu sua potência. Ele deslizou para frente e quebrou cerca de uma dúzia de pilares de pedra antes de se chocar contra a parede de pedra, levantando uma fumaça densa. As naves pairando em volta da espaçonave, mas a espaçonave Skirring estava em silêncio. Algumas unidades de guerreiros Darkstar pularam das naves pairando e abriram o portão com suas armas, apenas para ver que havia apenas escuridão dentro da nave. Os guerreiros Darkstar correram, mas não havia ninguém dentro. Um guerreiro dirigiu-se ao assento do piloto e verificou o sistema. Depois relatou rapidamente a situação ao seu superior. Relatório. Não há ninguém na nave. Era o piloto automático do sistema da espaçonave. Sarota bateu as mãos com força na mesa e, com raiva nos olhos,
disse. Eles abandonaram o navio. Por outro lado, a nave Blades fez o mesmo e saltou da nave em diferentes lotes. Como eles não saíram da vista de inimigos como Anchial, a imagem deles pulando foi vista diretamente pelos navios que os perseguiam. No entanto, os mercenários não se importaram com isso. Eles pousaram e se espalharam por conta própria. Abandonaram o navio. Parece que vai demorar mais tempo. TSK, eles ainda têm esperança de reforços. Sarota zombou. Eles têm coragem de jogar assim. Então, ele ordenou em voz alta: pare o bombardeio. Navios pairando. Divida e procure por sinais vitais. Envie tropas terrestres para continuar a perseguição. Sarota olhou para o lado e disse: Ember, você liderará as tropas terrestres. Ember acenou com a cabeça e saiu da sala de comando. Centenas de cabines de lançamento de ar em forma de ovo foram ejetadas da nave-mãe, caindo em direção ao solo. Dentro estavam todos os Darkstar Supers, incluindo Ember. Sarota poderia ver através do plano de Anchial, mas ele ainda fez o que Anchial esperava, porque o objetivo da Estrela Negra era de fato capturar todos os vivos. Pelo que ele via, era nisso que os mercenários estavam apostando. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. O alvo não tinha mais uma nave espacial, então Sarota não se preocupou. Se eles eram caçadores perseguindo uma presa antes, agora eles estavam apenas os pegando em um anel. Não havia necessidade de se preocupar com a fuga de alguém. Ponto. Desta vez, em um canto difícil de encontrar no subsolo, uma esfera de metal branco prateado estava estacionada silenciosamente. Dentro da esfera de metal havia uma sofisticada cabine de comando, onde Anchial e alguns outros estavam. Esta era uma ferramenta de transporte que Anchial estava construindo, fortaleza de esfera portátil. Por fora, era apenas uma esfera de metal, mas sua estrutura interna era complicada. Ele poderia viajar tanto no mar e na terra quanto no ar. A esfera era composta de várias camadas. A camada de prata mais externa era tanto a armadura quanto o dispositivo de mobilidade para se mover em terra, já que a esfera era adequada para movimentos de rolamento e era capaz de mudar de direção e velocidade facilmente. Quando rolava, apenas a camada externa se movia. A cabine do piloto interna tinha uma estrutura individual e era separada da camada externa para não girar também. A imagem em tempo real do exterior foi reproduzida na grande curva dentro da cabine do piloto. Ao viajar por terrenos complexos, 4 pedipalpos mecânicos podem ser estendidos para fora de seu corpo para fins de rastreamento. Além disso, a esfera também foi equipada com propulsores, asas de equilíbrio e turbinas. Ele poderia voar a alturas relativamente baixas e mover-se nos oceanos. Era uma ferramenta de transporte multifuncional. Em sua vida anterior, os jogadores a chamavam de bola do carro. Anchial o construiu enquanto estava na Ilha do Dragão Flutuante. Ele o havia colocado na espaçonave e, agora que a abandonaram, era hora de usá-lo. O plano era se espalhar. Então os que estavam no Carbal neste momento eram apenas Elous, Arosia, os 3 irmãos de Volga, Frenzy Edward e Maplimon. O bombardeio parou. Anchial estava sentado no assento de controle, seus olhos brilhavam. O terreno subterrâneo não tremia mais, o que significava que Darkstar havia interrompido o bombardeio como esperado, o que o fez se sentir aliviado. A partir de agora, Darkstar enviará tropas terrestres para realizar a busca e iniciar um jogo de gato e rato. Todos os mercenários se espalharam, então definitivamente haverá algumas pessoas que serão apanhadas. Espero que possamos esperar por mais tempo. A Carbal rolou para trás e desapareceu no túnel subterrâneo escuro e tortuoso. A escuridão era o disfarce dos mercenários, o que tornava a busca mais difícil. Havia 200 a 300 pessoas nas 2 espaçonaves. Agora que todos eles se espalharam, o número de alvos que Darkstar teve que capturar mudou de 2 para centenas. Os navios pairando também se dividiram, procurando lentamente cada canto com seus holofotes azuis em forma de cone. Não muito depois, as tropas terrestres lideradas por Ember chegaram ao subsolo e iniciaram uma busca completa. O som de passos ecoou no espaço subterrâneo. A situação passou de uma busca por uma nave espacial para uma busca demorada. Parecia estar menos quente, mas o nervosismo nos corações dos mercenários continuava crescendo, pois eles estavam em constante alerta de não saber quando encontrariam os inimigos na escuridão sem fim. No início, Darkstar capturou alguns mercenários muito rapidamente. No entanto, com o passar do tempo, os mercenários se espalharam mais e sua eficiência de captura diminuiu rapidamente. Frequentemente, Darkstar levava muito tempo apenas para encontrar 1 ou 2 mercenários. Os mercenários tinham todos os tipos de habilidades, e alguns eram muito bons em se esconder. Ponto. O tempo foi passando. Em Streamlit, Shivat estava bastante irritado. Darkstar tinha ficado por um dia agora, e eles ainda não tinham partido. Ele havia enviado vários avisos, mas Darkstar disse a ele que, como os mercenários haviam abandonado suas espaçonaves, não demoraria muito para capturar todos. Shivat não teve escolha a não ser continuar esperando, apesar de sua impaciência. O alarme tocou de repente. O radar mostrou que, não muito longe, uma nova frota estava saltando nessa direção, e seu número estava crescendo rapidamente. De quem são essas forças? O rosto de Shivat mudou. Pela vigia, ele viu que no espaço atrás da nave-mãe Darkstar, feixes de luz cruzaram e pararam, mostrando sua verdadeira identidade. Era uma frota enorme com estilos mistos, como se fosse composta de navios de guerra de muitas raças diferentes. Parecia um exército heterogêneo, mas quando eles viram os símbolos nesses navios de guerra, os rostos dos comandantes da Pedra Sagrada e do Corvo Negro imediatamente ficaram graves. Esta foi uma frota temporariamente reunida por Skirring, Blades e Purplegold. Além dos 3 grandes grupos de mercenários, havia também dezenas de parceiros de grupos de mercenários. Centenas de todos os tipos de navios de guerra enfrentaram a nave-mãe Darkstar. Esses grandes exércitos realmente precisam fazer uma cena tão grande?
Shivat ficou surpreso. Se esses mercenários e a Darkstar não chegassem a um acordo, eles definitivamente começariam a lutar. Até então, seria muito difícil para o Lee Stone e Black Raven não serem afetados. A expressão de Shivat tornou-se terrível. Se esses mercenários tivessem sido capturados antes, tal situação problemática nunca teria acontecido. Capítulo 398. Conflito e atenção. A nave-mãe Darkstar girou lentamente. Centenas de fragatas voaram e formaram uma formação de combate ao redor da nave-mãe, enfrentando a frota da Aliança Mercenária. A frota da Aliança enviou uma mensagem, exigindo que Darkstar parasse de capturar os mercenários imediatamente, ou eles usariam a força para resolver o problema. Os três grandes exércitos foram muito duros em sua postura. Como não tinham nenhum território para proteger como as civilizações, não tinham medo da vingança. Se você bagunçar nosso pessoal, nós bagunçaremos você, não importa quem. Sarota ficou um pouco comovido. Ele pensava que os mercenários estavam extremamente divididos e nunca pensara que capturar um pequeno grupo de mercenários atrairia uma frota mercenária inteira. Sarota tem que admitir que subestimou a indústria mercenária. A frota da Aliança deu a eles apenas 10 minutos, exigindo que Darkstar retirasse todas as suas forças imediatamente, ou eles começariam a atacar. A mentalidade relaxada de Sarota não estava em lugar nenhum e seu rosto estava sério. Claro, ele não tinha medo da frota da Aliança, já que a nave-mãe Darkstar era uma base móvel de estação espacial e estava muito bem equipada. No entanto, se um conflito direto estourasse, o dano ultrapassaria a previsão desta operação. Darkstar não foi arrastado para baixo por honra ou nome, então mesmo se eles recuassem e fossem considerados como tendo medo dos mercenários, isso não os afetaria de forma alguma. O que Sarota estava considerando neste momento era outra questão: valia a pena lutar de frente com uma frota pela conta da mensagem secreta, ou eles poderiam desistir desta oportunidade e atacar novamente no futuro? Haveria uma oportunidade tão boa como esta? Após alguma reflexão, Sarota chegou à conclusão de que nunca mais haveria uma oportunidade tão boa. Permitir que esses mercenários voltem para suas organizações significaria que seu alcance de pesquisa se expandirá. Se esses mercenários se separassem, seria muito difícil encontrá-los novamente. E esses eram apenas os problemas menores. Deixar essas pessoas voltarem para suas organizações pode muito bem levar a acidentes, como a conta sendo dada a outra pessoa sem o conhecimento do Darkstar ou a conta sendo perdida em alguma rocha esquecida por Deus devido à morte da pessoa durante uma missão. Havia muitas possibilidades, mas agora, todos os mercenários que poderiam ter entrado em contato com a conta estavam bem ali. Certamente, nunca haveria oportunidade melhor do que esta. Desta vez, Shivat deu um anúncio sério à frota da Aliança e à nave-mãe Darkstar. Em nome do exército de guardas de fronteira da Pedra Sagrada, eu o aviso. Se você começar uma batalha aqui, veremos isso como uma provocação. Muito provavelmente veremos vocês como inimigos e interferiremos no conflito. O anúncio foi claramente muito eficaz assim que foi enviado. A frota da Aliança abriu fogo contra a nave-mãe Darkstar imediatamente. Sem dizer nada, luzes coloridas explodiram no espaço escuro. As formações de couraçados executaram todos os tipos de táticas e os lasers foram disparados uns contra os outros sem parar. A frota mercenária e a frota Darkstar começaram a batalha. O rosto de Shivat ficou preto e ele ficou furioso. Eles haviam ignorado completamente o que ele disse. Comandante, o que fazemos agora? De que lado ajudamos? Ajude o seu traseiro. Nós assistimos. Shivat cerrou os dentes. Um lado era uma organização terrorista caótica, maligna e muito vingativa. Outro era mercenários caóticos, neutros e sem lei. Ajudar qualquer um dos lados foi um desperdício de poder militar. Além disso, ele não se atreveu a mover sua frota. Se eles se movessem, quem sabia como Black Raven reagiria? Eles podem muito bem observar os mercenários e a Estrela Negra se mordendo. E sobre o aviso anterior, deixe-o ser ignorado. Fora do campo de batalha caótico, o Lee Stone e Black Raven não interferiram. No entanto, eles não fizeram nada. Sua frota espalhou-se lateralmente e formou uma linha para cercar o campo de batalha, impedindo-o de se expandir ainda mais. Permitir que eles lutassem fora de suas fronteiras já era seu resultado financeiro. Se Darkstar ou os mercenários o ultrapassassem, as frotas das duas grandes civilizações disparariam sem hesitação. A batalha começou em um instante. Em termos de poder bruto, a nave-mãe Darkstar era mais forte do que esta frota temporariamente reunida. A frota da Aliança também não estava planejando lutar de frente, então eles enviaram pequenas espaçonaves querendo dar a volta no campo de batalha e voar até o planeta para pegar Anxiao e os outros mercenários. No entanto, Sarota percebeu isso e ordenou que uma frota os interceptasse. Portanto, eles estavam em um impasse. Os mercenários do planeta foram a chave para determinar o resultado da batalha. Quer fossem salvos ou capturados, assim que qualquer um dos dois acontecesse, a batalha terminaria imediatamente. Aos olhos de Sarota, o plano de Anxiao de abandonar o navio era inicialmente cavar seus próprios túmulos e uma luta sem sentido. No entanto, a situação mudou, e a protelação sem sentido tornou-se a chave. Abandonar a nave havia dado a eles mais tempo, e a cada segundo que ganhavam com isso, Darkstar estava sofrendo mais danos. Relatórios de danos de batalha vieram um após o outro, e a frieza nos olhos de Sarota tornou-se cada vez mais profunda. Inicialmente, era uma missão simples que poderia ser concluída facilmente, mas agora, tornou-se muito problemática e difícil. O desempenho daquela nave Skiring foi o início de todas as mudanças. Se não fosse por aquele piloto que poderia estagnar por tanto tempo, ele os teria capturado e partido há muito tempo. Eles nunca teriam conhecido a frota da Aliança Mercenária. Sarota lamentou profundamente por perder essa oportunidade. As frotas atiraram umas contra as outras,
e a reação de energia dos ataques foi tão conspícua quanto uma estrela fixa vista pelos detectores. De longe, a luz das explosões era tão brilhante quanto as estrelas. As espaçonaves que passavam notaram a anormalidade ali, mesmo de longe. A batalha atraiu muitas naves espaciais como espectadores, e a cena foi rapidamente gravada. Na geração galáctica, o aumento do nível de comunicação também tornou as notícias mais em tempo real. A distância não era problema. Não muito tempo depois, a batalha entre Darkstar e os mercenários se espalhou por vários aglomerados estelares. Depois de assistir por mais de meio-dia, Shivati recebeu um pedido de comunicação inesperado. Zumbido. O rosto de um Gudoran puro sangue apareceu na tela e disse com uma expressão séria: "Sou o vice-ministro das Relações Exteriores da civilização Gudoran, representante plenipotenciário da civilização Gudoran. Espero que a civilização da Pedra Sagrada possa interferir na batalha imediatamente e atacar a Estrela Negra." O rosto de Shivati tornou-se formal e disse: "Este é o nosso caso local. Você não tem o direito de interferir. Darkstar é uma força maligna que derramou sangue inocente em muitos lugares. Eles são o inimigo comum das civilizações. Assistir eles cometendo seus crimes é um ato muito irresponsável." O Gudoran parecia muito justificado. "Desculpe, eu só escuto as ordens do Marechal." Shivati se manteve firme. "Eu só interferirei na batalha se o Marechal me der uma ordem direta. Se você tiver dúvidas, pode enviar uma solicitação ao Departamento de Relações Exteriores." Na verdade, como comandante da Formação 3, Shivati poderia cuidar de questões dessa escala sozinho, mas ele ainda escolheu usar o nome do Marechal. Obviamente, era uma desculpa. Ele sabia muito bem o que Ghidorah estava pensando. Darkstar era o inimigo mortal de Ghidorah, e eles haviam feito uma rara aparição, então Ghidorah queria que a Pedra Sagrada os ajudasse a lutar contra Darkstar. No entanto, Polistone e Ghidorah não eram aliados estratégicos, então eles não tinham obrigação de ajudar. Além disso, era uma questão política sensível. Como um dos comandantes do exército de guardas de fronteira, Shivati definitivamente não iria seguir os pedidos de outra civilização. Os Ghidoranos não tiveram escolha a não ser contatar os superiores da civilização da Pedra Sagrada. No entanto, civilizações governadas pela realeza, como a Pedra Sagrada, eram as melhores em evitar responsabilidades. Eles foram firmes, alegando não dar nenhuma ordem. Mesmo quando os Ghidorans expressaram que se deixassem Darkstar escapar, eles condenariam publicamente a Pedra Sagrada durante o Conselho Diplomático do Shattered Star Ring. A Pedra Sagrada ainda estava falando mal. A posição deles era muito clara, eles não queriam mexer com Darkstar. E a civilização Ghidoran foi apenas uma das forças que chamaram a atenção neste assunto. Como Darkstar raramente aparecia, mais e mais forças e organizações estavam de olho nele, observando o centro da tempestade de longe. Uau! No subterrâneo escuro, luvas incisivas termoelétricas cortaram o peito de um guerreiro Darkstar como cortar um pedaço de tofu, facilmente tirando a vida daquela pessoa. Anxial puxou sua mão e o guerreiro Darkstar caiu. No solo estavam os cadáveres de uma equipe de busca Darkstar. "Vamos rápido. Seus reforços chegarão muito em breve." Erlos manteve a voz baixa. O Carbal estava estacionado ao lado. Anxial saltou de volta, controlou a Carbal e rolou para longe. Ele abriu a interface e as informações da missão já haviam mudado. Sublinhado, escape. Classificação da missão, C. Sublinhado. A duração de 2 dias concederia uma classificação de D a cada 12 horas em diante. A classificação aumentaria 1 grau. Já duravam 2 dias e meio. A missão já foi concluída. Nesse momento, mais da metade dos mercenários já havia sido capturada e muito poucos ainda estavam correndo. Isso significava que a frota da Aliança Mercenária e a Darkstar estavam atirando uma na outra por mais de um dia. Se Olistone ou Black Raven interferissem, Darkstar teria recuado e os mercenários teriam sido salvos. No entanto, as duas civilizações estavam apenas assistindo, não ajudando nenhum dos lados, o que levou ao impasse. A frota da Aliança não conseguiu pegar os mercenários. Colocar nossas esperanças nesses mercenários não foi uma boa ideia, de fato. Anxial balançou a cabeça. Felizmente, ele já havia contatado Ames e pedido ajuda como outra camada de seguro. A questão era que ela também não era muito confiável. Então ele não sabia quando ela estaria livre para vir. Se os jogadores fossem pegos, sua missão fracassaria. Alguns deles foram muito atrevidos e queriam ficar offline para evitar serem pegos, mas quando voltaram a ficar online, perceberam que a missão havia falhado imediatamente. No entanto, se os jogadores fossem capturados pelo Darkstar, isso causaria muitos problemas. Anxial deu uma nova missão por meio da interface da facção. Contanto que não fossem capturados, eles receberiam uma recompensa de bônus. Dessa forma, mesmo se eles ficarem offline e falharem em escape, eles ainda podem ficar offline se quase forem pegos e, pelo menos, ainda terão alguma recompensa. Felizmente, nenhum jogador foi pego ainda. Isso deixou a equipe de busca Darkstar muito frustrada, já que a presa desapareceu sem deixar rastros assim que quase foram capturados. As equipes de busca Darkstar estavam perdidas e muito confusas. Estrondo. Nesse momento, o túnel à frente desabou repentinamente. O Carbal fez uma parada repentina. Um novo grupo de perseguidores saiu do buraco da parede, e o líder era Ember. "Encontrei você. Não serei tão descuidado como da última vez." Ember estava sem expressão. Ele elevou seu poder de espera ao máximo e sua intenção de batalha disparou. Seus olhos estavam fixos em Anxial há muito tempo e agora ele finalmente o alcançou. Anxial enfrentou mudou um pouco. Ele de novo.
Isso não é bom. O próprio grande mecânico An não tinha medo de Ember. Eles não seriam capazes de se matar se começassem uma luta. No entanto, o poder de Ember era muito destrutivo para seus amigos ao seu redor. Erlos já era considerado muito forte, mas se ele enfrentasse Ember, ele seria transformado em pó em um instante. Esse poder do Esper era muito poderoso e poderia até ser chamado de criador de pó humano ambulante. Esse cara é muito perigoso. Recue. Anxial não tinha vontade de ficar. Ele puxou o joystick e a Carbal bateu na parede lateral enquanto eles recuavam. Capítulo 399. Braço quebrado e despertar. Na última vez em que se encontraram, Ember sentiu o gostinho da derrota de Anxial. Ele conheceu um grande número de mecânicos, mas Blackstar foi o primeiro mecânico que poderia usar seu próprio corpo para arrastar a batalha sem usar máquinas. Além disso, Anxial era como um inimigo predestinado de seu poder. Ember havia pensado em como lidar com Anxial e ele bolou alguns planos. Portanto, ele estava esperando para se encontrar com Anxial novamente. Agora eles haviam finalmente interceptado Anxial. Vendo a Carbal virar para fugir, Ember imediatamente ativou seu poder. Zumbir. As paredes em todas as direções começaram a se mover como se estivessem vivas. Uma grande quantidade de partículas pretas e cinzas jorrou como uma nuvem negra, girando em torno do Carbal, assumindo todos os tipos de formas, como lanças e lâminas, criando brilhos na armadura móvel do Carbal. O espaço subterrâneo era estreito e tortuoso. O Carbal atravessou as paredes como uma toupeira cavando um túnel. Ember e os outros perseguiram atrás. A Carbal era muito rápida. Então, embora Supers Grau B não fossem lentas, a distância entre elas ainda estava ficando maior. Chame a equipe de busca e siga minha posição. Há um alvo importante aqui, dirigindo algum tipo de ferramenta de transporte em forma de esfera. É muito rápido, mas vou desacelerar o máximo que puder. Embora Ember realmente quisesse lutar com Anxial, o treinamento que ele havia feito fazia sempre colocar a missão em primeiro lugar. A frota de navios pairando nas proximidades recebeu a mensagem e veio de todas as direções. O alcance do poder de Ember era limitado. O Carbal estava saindo de sua vista. A energia de Ember se transformou em combustível para seu poder. O solo em frente ao Carbal inchou e se transformou em pedras, formando obstáculos. Bang bang bang. O Carbal esmagou tudo em seu caminho, quebrando pilares em forma de presas um após o outro. Sua armadura espessa e pesada não foi danificada, mas sua velocidade diminuiu inevitavelmente. A superfície curva dentro da esfera era toda feita de telas, exibindo a imagem do lado de fora. Anxial podia ver em todas as direções sentado no banco do motorista, então ele rapidamente pressionou o painel de controle e ativou as outras funções do Carbal. Com o som de peças mecânicas em movimento, a frente, as costas, os lados esquerdo e direito da armadura se abriram repentinamente. Um pedipalpo mecânico deslizou para fora de cada uma das aberturas e pressionou o chão. O Carbal saltou como uma pulga e pulou os obstáculos perigosos. Então, 4 propulsores antigravitacionais apareceram na parte inferior do Carbal, empurrando-o para frente quase 100 metros antes de pousar no solo. Este processo foi repetido várias vezes. O Carbal não foi afetado pelo terreno. Ember estava se distanciando cada vez mais. TSK. A equipe de busca certamente nos cercará. Temos que pensar em uma maneira de nos livrar dos inimigos. Felizmente, há uma lacuna entre a terra aqui perto. Nós podemos. Como ele estava dizendo, Anxial de repente percebeu que algo estava errado. Ele se virou e olhou para todos os outros. Todos os seus rostos estavam cheios de veias como se eles estivessem lutando com todas as suas vidas e eles fossem incapazes de se mover. Pare ou eles morrem. À distância, Ember estava estendendo a mão com uma cara fria. Anxial era o único contra quem ele não podia fazer nada, mas no caso das outras pessoas dentro da Carbal, ele poderia usar seu poder sobre elas através da armadura. Anxial franziu a testa um pouco. Era com isso que ele estava mais preocupado. Os 2 jogadores não eram uma preocupação, mesmo que morressem 100 vezes. Ele nem piscaria. Mas Erlos, Arosia e os outros eram diferentes. Eles eram sua fraqueza ao enfrentar Ember. Anxial definitivamente não iria parar, e ele não hesitaria nesse assunto. Ele só estava preocupado com esses 2 personagens que havia se esforçado tanto para recrutar. Não. Não se preocupe conosco, ele não vai matar ninguém. Não podemos. Não podemos ser a razão para causar a destruição de toda a nossa equipe. A energia no corpo de Erlos estava piscando. Ele estava resistindo ao poder esper de Ember, e mesmo com todas as suas forças, ele só conseguia falar enquanto gaguejava. Seu rosto estava feroz, e cada palavra parecia que ele estava gastando toda sua energia nisso. Durante o tempo que passaram juntos, Erlos adquiriu algum conhecimento sobre Anxial. Ele sabia muito claramente que Anxial não hesitaria em algo assim e seria capaz de fazer escolhas apesar da ameaça do inimigo, então ele não precisava se preocupar. Ele só falou para que Anxial não tivesse nenhum fato psicológico. Espere, há uma lacuna na frente. Podemos nos livrar dos inimigos, uma vez que voarmos para baixo. Anxial acenou com a cabeça e aumentou a velocidade do Carbal. Ele não desperdiçou palavras. Vendo que a Carbal estava prestes a sair de sua faixa de potência, os olhos de Ember ficaram mais frios e ele cerrou os punhos. Os superiores não permitiam matar, mas enquanto o alvo estivesse vivo, não importaria o quão gravemente ferido eles estivessem. Arg. Erlos respirou fundo com o grito preso na garganta. Sua mão esquerda mudou de forma perceptível, então lentamente se transformou em pó e respingou no chão. Não havia sangue nem cheiro metálico. A decomposição estava se espalhando de sua mão em direção ao ombro. Ember. Um lampejo de raiva apareceu nos olhos de Anxial.
Mas ele não teve tempo de olhar para o ferimento de Erlous. O mais importante na hora era sair do alcance do poder de Ember, e só então o dano não continuaria a aumentar. A névoa de areia voou para fora do corpo de Arosia, e ela também estava se decompondo. Ela olhou para seu corpo enquanto a confusão passava por seus olhos. A maioria das formas de vida normais ficaria curiosa sobre o que viria após a morte, mas elas teriam apenas uma vida aí, quando descobrissem a resposta a essa pergunta. Também significaria que haviam deixado o mundo dos vivos. Arosia, por outro lado, teve inúmeras oportunidades de experimentá-lo, de modo que a morte não era desconhecida ou misteriosa para ela. Ela podia ver seu próprio final, uma nova vida. Ela havia passado por isso inúmeras vezes e sabia que não morreria. No entanto, uma nova vida significava que suas memórias seriam reiniciadas novamente. Ela não tinha nenhuma memória do que aconteceu após a morte, e ela não conseguia se lembrar de nada sobre o que aconteceu antes de morrer. Ela não pôde deixar de pensar nas palavras de Anxiao. Se ela não tivesse as memórias de sua vida passada, mesmo que recebesse uma nova vida, ela ainda seria quem é agora? Seria apenas outra forma de morte? Então, eu posso morrer afinal. Arosia murmurou. De repente, uma sensação de apreensão nasceu em seu coração. Quando esse pensamento apareceu, uma mudança aconteceu em seu corpo. Zumbir. A sensação de seu corpo ser controlado desapareceu de repente. Arosia percebeu que agora ela podia se mover. O mundo em seus olhos era diferente, parecia mais brilhante, e muitos pequenos pontos de luz nadavam no ar como peixes. Seus sentidos tornaram-se completamente diferentes de apenas um momento antes. Então, ela percebeu que estava flutuando e viu a expressão de choque nas pessoas ao seu lado. O que aconteceu comigo? Arosia olhou para seu corpo. Não era mais um corpo físico, mas um corpo luminoso semi-transparente com um brilho fraco de ouro azulado. Partículas de luz flutuaram ao redor dela. Seus sentidos não eram mais seu corpo e cabeça. Era como se ela não estivesse mais limitada por uma forma física. Com um pensamento, ela de repente se transformou em uma bola de luz em forma de esfera. Isso é, Maplimon estava chocado. Vida energética. Anxiao olhou por cima. Ele também ficou chocado. As características que Arosia estava mostrando agora eram as características de formas de vida de energia. Sua estrutura física mudou, então é claro, ela não era mais controlada por Ember. Ele não teve tempo de pensar no motivo para isso acontecer, mas um pensamento surgiu em sua mente. Tente tocar o núcleo de energia. Arosia fez o que Anxiao disse. Um fino tentáculo saiu da bola de luz, passou pela parede da cabine e entrou em contato com o núcleo de energia. As partículas de luz em seu corpo voaram para o centro através do tentáculo. Zumbido. Com o som de correntes elétricas, surgiram faíscas no motor e a potência do Carbal aumentou tremendamente e entrou em modo de sobrecarga imediatamente. A velocidade do Carbal aumentou instantaneamente, ele saltou direto para a lacuna na frente e finalmente saiu da faixa de potência de Ember. O progresso da decomposição de Erlous parou em seu ombro esquerdo. Ele estava coberto de suor, segurando seu ombro esquerdo oco, e seu rosto estava cheio de agonia. Além dele, os irmãos Volga também sofreram alguns danos. No entanto, o alvo principal de Ember era Erlous, que tinha a resistência mais forte. Então eles ainda estavam em um estado relativamente bom, nenhum deles estava mutilado. Ember e os outros pararam na borda da lacuna e observaram enquanto Carbal estendia suas asas de equilíbrio e voava em alta velocidade. Ember falhou 2 vezes no mesmo alvo. Ele gritou para o comunicador. A equipe de busca ainda está aqui. O alvo desapareceu. Rastreio imediatamente. No entanto, a resposta foi muito inesperada. 1 minuto atrás, a nave-mãe enviou um novo pedido. Desista dessa missão. Todos, voltem para a nave-mãe e recuem imediatamente. O outro lado do comunicador parecia muito ansioso. As pupilas de Ember se contraíram em descrença. Como poderia ser uma ordem de recuo? A mensagem secreta era muito importante para Darkstar. Agora que não estavam longe de ter sucesso, a menos que acontecesse um acidente, era impossível para eles desistir no meio do caminho. E esse acidente foi definitivamente algo com o qual a nave-mãe não conseguiu lidar. A ordem não deveria ser desobedecida. Mesmo que Ember estivesse muito infeliz, ele só pôde assistir Anxiao e os outros fugirem enquanto ele se virava e se retirava. O que aconteceu acima? 15 minutos antes. Este é o Shattered Star Ring Express News. Eu sou o repórter da linha de frente, Brinner, relatando ao vivo sobre a batalha perto do planeta 122 da Star Zone 4, Fawn Galaxy. Uma nave espacial de notícias parou não muito longe do campo de batalha, relatando a situação ao vivo no local depois de ouvir sobre isso. Brinner era o repórter que apresentava esta notícia ao vivo. A notícia estava passando no canal Shattered Star Ring Corrente Affairs, relatando ao vivo as coisas que aconteciam na área para todas as audiências no Starfield. Pessoas e organizações de incontáveis galáxias e zonas estelares estavam prestando atenção a esta transmissão de notícias. É sabido que o planeta Fawn 122 está localizado no cruzamento da civilização da Pedra Sagrada e da civilização do Corvo Negro. Uma batalha especial aconteceu nesta área sensível. Como todos podem ver, a batalha é entre Darkstar e mercenários. Conforme refletido por testemunhas, a batalha já dura quase 2 dias. A causa disso é que Darkstar queria capturar alguns mercenários, e esses mercenários pertenciam às Keyring, Blades e Purple Gold, os 3 exércitos mercenários muito conhecidos. Consequentemente, um conflito eclodiu. A situação agora é,
Os exércitos de Holystone e Black Raven estão monitorando nos bastidores, enquanto Darkstar e os mercenários estão em um impasse. No planeta, os mercenários que estão sendo perseguidos estão inacreditavelmente ainda correndo. De acordo com nosso conhecimento, e a civilização Gudoran, distante na galáxia Garton, já está formando um exército. Darkstar é um grupo de violência que age contra Godora, então eles são naturalmente inimigos. Como Darkstar raramente aparece e é muito furtivo, é muito difícil para Godora rastreá-los. Agora que Darkstar apareceu publicamente, Godora quer agarrar esta oportunidade. Enquanto Brinner estava relatando, um grande objeto apareceu na borda da imagem, voando em direção ao campo de batalha. Espere, parece haver uma mudança na situação. Uma nova força apareceu. Isso é, Ilha do Dragão Flutuante? Seus olhos se arregalaram em choque. O interesse de incontáveis espectadores em Shattered Ring que assistiam ao noticiário aumentou imediatamente. O dragão flutuante era o território do Imperador Dragão Amis. Quase todos em Shattered Ring sabiam disso. Eles estavam muito curiosos, porque o Floating Dragon estava lá. Brinner fez uma pausa e pensou em uma explicação lógica. Nossa tripulação acabou de verificar a rota do dragão flutuante. Acontece que ele veio para Fawn Galaxy Star Zone 4. Aparentemente, está apenas passando por coincidência. As frotas da Holystone e do Black Raven estão cercando o campo de batalha. Acredito que depois de alguma comunicação, Floating Dragon fará um desvio. Isso não deve ter nenhum impacto na situação. Antes que ela terminasse sua frase, o dragão flutuante colidiu direto com a frota da Pedra Sagrada na borda do campo de batalha, sem qualquer intenção de mudar o curso. Capítulo 400. A chegada do Imperador Dragão. As frotas da Holystone e Black Raven cercaram metade do campo de batalha cada. Eles estavam no nível 1 de alerta. Incontáveis canhões foram apontados para ambos os lados da batalha. Shivati olhou para a batalha e esteve em alerta máximo o tempo todo. Sempre foi difícil lidar com um conflito de terceiros ocorrendo na fronteira, pois a guarda da fronteira era responsabilidade do exército da guarda. Em primeiro lugar, interferir cegamente não confere nenhum mérito. Como não seria uma defesa contra um inimigo, não haveria recompensa pela vitória, nenhuma compensação pelos danos e consequências muito graves se perdessem. Portanto, participar da batalha foi a pior escolha. Shivati acreditava que, se sua frota sofresse danos devido à sua decisão, os royalties de sua posição política o usariam definitivamente como um exemplo para atacar a facção política em que ele estava. Como a Pedra Sagrada era aristocrática com muitas facções, a maioria dos exércitos eram royalties também. Claro, haveria oposição política prestando atenção ao que ele estava fazendo. Felizmente, os ataques da nave-mãe Darkstar e da frota da Aliança foram controlados dentro da área. Contanto que a situação não piorasse ainda mais, Shivati ficaria grato. Neste momento, um subordinado disse apressado: Comandante, um grande objeto está se aproximando do campo de batalha. O Streamlit está a caminho, por favor dê a ordem. Shivati ficou chocado. Ele olhou para a tela. Um grande objeto estava se aproximando em alta velocidade e sua reação de energia foi através do telhado. Ele ajustou o ângulo da vigia e olhou. Então viu um objeto dourado em forma de elipse brilhando no espaço, aproximando-se gradualmente. Seu tamanho era dezenas de vezes maior do que uma frota. Era de fato a Ilha do Dragão Flutuante com seu escudo ativado. Essa é a Ilha do Dragão Flutuante. Está passando? Shivati ficou surpreso. Vendo que a Ilha do Dragão Flutuante ainda estava se aproximando e iria colidir com sua frota em breve, Shivati imediatamente enviou uma mensagem para a Ilha do Dragão Flutuante. Atenção, Dragão Flutuante, atenção, Dragão Flutuante, eu sou a Pedra Sagrada, o comandante da terceira formação do Exército dos Guardas de Fronteira, Shivati. Uma batalha está em andamento e nós bloqueamos esta área, por favor, dê a volta. Apenas um segundo depois, o Streamlit recebeu uma resposta. A voz fria de Geni soou, e ela apenas disse duas palavras: ceder. Um tom de raiva apareceu no rosto de Shivati. Esta foi a primeira vez que encontrou um transeunte tão ultrajante. Eles não só não queriam dar a volta, como também queriam que toda a frota se afastasse. Apesar de tudo, Floating Dragon tinha o direito de ser assim, e Shivati não ousava mexer com eles. Floating Dragon não parecia que iria parar de todo. Ele se aproximou em linha reta e logo se chocaria com a formação da frota da Pedra Sagrada. O rosto de Shivati estava terrível quando ele cerrou os dentes e deu a ordem. Todas as unidades estão espalhadas. Termine o bloqueio e dê lugar a eles. A Pedra Sagrada espalhou-se rapidamente e criou um caminho. O dragão flutuante passou pela formação e casualmente entrou no campo de batalha. Isso foi incluído na imagem da notícia. E o tom sempre suave de Brinner ficou preso. Ela ficou atordoada por um tempo antes de dizer lentamente: como todos podem ver, a frota da Pedra Sagrada cedeu. Parece que a negociação falhou. Aparentemente, Floating Dragon não se preocupa com a batalha que tem pela frente. Não sabemos o que vai acontecer a seguir. Os telespectadores ficaram maravilhados com o quão dominante o Floating Dragon era, mas ninguém sentiu que o Floating Dragon veio apenas para interferir. Neste momento, a frota da Aliança ainda não conseguiu romper as defesas do Darkstar. Eles contataram os mercenários que estavam sendo perseguidos, mas não puderam pegá-los. Eles só podiam assistir enquanto os canais de comunicação silenciavam um após o outro. Os membros de sua organização estavam sendo pegos bem na frente deles, e a raiva disso foi expressa diretamente na força dos ataques da frota da Aliança. De apenas querer passar por Darkstar no início a agora estar em uma matança, estava ficando mais sangrento com o tempo. Estrondo. Uma parte da superfície do planeta de repente saltou. O chão se abriu e um grande pilar de gelo escavou e se ergueu do solo. Goa e seus
seus companheiros voltaram à superfície no pilar de gelo. Seu manto de mago azul-branco estava coberto de poeira e buracos, e seu rosto parecia exausto. Ela havia sido perseguida pelas tropas até que ela não tinha para onde correr, então ela canalizou seu poder e o liberou neste único golpe para finalmente retornar à superfície. Olhando para cima, o cenário surpreendente refletia em seus olhos azuis claros. No espaço sideral azul escuro, quase preto, incontáveis frotas lutavam. Incontáveis lasers e canhões eram tão brilhantes quanto estrelas. Nas alturas mais baixas, era a frota Darkstar que estava andando em círculos e cercando a área. Eles estavam correndo em sua direção, levantando poeira em seu caminho e distorcendo a atmosfera com o calor de seus propulsores. Não há ainda ninguém para nos pegar. Era como se toda a energia estivesse sendo puxada para fora do corpo de Goa. Ela lentamente se ajoelhou e seu cajado mágico caiu de suas mãos brancas no chão. Ela olhou para cima, observando a frota da aliança impotente que deveriam ser seus salvadores. A cor do desespero pintou suas pupilas. Foram os 3 grandes exércitos que os fizeram lutar e resistir, porque sabiam que haveria frotas vindo em seu socorro. Todos tinham muitas esperanças. No entanto, os reforços pelos quais esperaram tanto tempo não os salvaram. Seus amigos foram capturados um após o outro. Sua última parte de resistência se foi. Quem poderia salvá-los nesta situação? Navios pairando cercavam. Goa e seus companheiros de equipe ao lado dela desistiram de resistir e largaram as armas. Neste momento, a ilha do dragão flutuante entrou no campo de batalha. As frotas de ambos os lados afastaram-se apressadamente. Era como se o botão de pausa tivesse sido pressionado para a batalha acalorada. Sarota ficou chocado, porque ainda há interferência. Olistone e Black Raven não bloquearam o campo de batalha. Este é Floating Dragon. Ambos os lados pararam. Floating Dragon se tornou o foco de todos. Todos, incluindo Darkstar, a frota da Aliança Mercenária, Olistone e Black Raven, esperaram que ele partisse o mais rápido possível. Eles estavam lutando corretamente e, de repente, um transeunte apareceu. Além disso, era alguém com quem eles não podiam mexer. Como eles iriam continuar lutando? No entanto, Floating Dragon Slam parou no meio do campo de batalha. O que está acontecendo? Por que parou? Os capitães de todas as festas ficaram chocados. O Floating Dragon não estava apenas de passagem, eles já se mudaram e limparam seu caminho. Então por que ele não estava saindo? Desta vez, um alarme extremamente agudo disparou no detector de cada navio de guerra. Atenção! A ondulação do espaço apareceu nas proximidades. Reação de alta energia. Calculando classificação de energia. O cálculo preciso falhou. A área de efeito está flutuando. Não pode ser exibida. Um ponto azul apareceu acima do dragão flutuante e se expandiu rapidamente, transformando-se em um anel giratório de luz. Dentro havia uma névoa branca de apenas 2 a 3 metros de largura. Não era nada que as pessoas prestassem atenção no amplo universo, mas agora, atraiu a atenção de todos. Feitiço secreto de alto grau, porta de teletransporte de entidade física. Então, uma longa perna branca como a neve saiu do anel de luz. Amis, que estava em um vestido preto, saiu. Seu cabelo preto se estendia por trás das costas até os tornozelos. Em seu lindo rosto estava sua expressão descuidada como sempre, como se aqueles incontáveis couraçados não conseguissem fazer sua sobrancelha se mover nem um pouquinho. Todos os rostos dos comandantes mudaram. Imperador Dragão, por que ela está aqui? Assim como todos ficaram surpresos e adivinhando qual era o motivo de Amis, de repente aconteceu. Amis viu Darkstar, e sem dizer uma palavra, um violento campo de força jorrou. A armadura de cerca de uma dúzia de navios de guerra Darkstar próximos dobrou-se para dentro e explodiu como fogos de artifício. Todo o processo parecia extremamente fácil. Os navios de guerra feitos com a tecnologia Darkstar eram tão fracos quanto pedaços de papel em suas mãos. Ela poderia transformá-los em bolas de papel em um instante. O rosto de Sarota mudou instantaneamente, não tendo esperado por isso, porque o Imperador Dragão os atacou. Todos ficaram chocados. Shivati de repente percebeu e gritou. Ela não está passando. Ela quer ajudar os mercenários. A frota da aliança ficou atordoada e exultante. Seu moral cresceu tremendamente. O Imperador Dragão está nos reforçando. Todo mundo, ataque. O pânico finalmente apareceu no rosto de Sarota. Os subordinados ao redor olharam para ele e esperaram ansiosamente que ele desse uma ordem. Informação, informe a todos para recuarem imediatamente. Não, espere. Informe as frotas para proteger a nave-mãe. Forme uma formação de defesa, cubra a nave-mãe para escapar. O nome do Imperador Dragão foi tão impactante quanto um trovão. Quando eles conheceram a Amis, tudo sobre a missão foi jogado fora de sua cabeça. Sarota só tinha um pensamento agora: minimizar os danos e fugir para salvar a vida. Assim que deu a ordem, ele deixou a sala do comandante e correu para uma cápsula de fuga. A frota Darkstar contraiu sua formação, formando uma formação de escudo e protegendo a nave-mãe como uma parede, bloqueando o foco de fogo da frota da aliança. Atrás de camadas e mais camadas de proteção, o exterior da nave-mãe começou a desaparecer. Ele começou a entrar em sigilo e recuar. Vendo isso, o campo de força de Amis segurou toda a ilha do dragão flutuante, então a derrubou. A ilha do dragão flutuante coberta pelo escudo dourado era como um meteoro de alta energia. Os navios de guerra Darkstar eram como pequenos feijões à sua frente. A formação de defesa se despedaçou imediatamente. A ilha do dragão flutuante se chocou contra a nave-mãe, liberando faíscas ardentes no escudo, e uma pequena metade de toda a nave-mãe foi destruída. A ilha do dragão flutuante era o território. Palácio é
A arma de Amis. Todos na cena estavam atordoados. Brenner abriu bem a boca e ficou sem palavras. Ela deveria relatar a situação, mas ninguém a culpou por isso. Todos que estavam assistindo tinham a mesma expressão que ela. O nome de Amis era conhecido em todo o Shattered Star Ring, mas as vezes em que ela havia mostrado seu poder destrutivo foram muito poucas. O impacto de ver um poder tão inacreditavelmente grande com os próprios olhos foi como um martelo batendo forte em seu coração. O Imperador Dragão havia chegado.